O sol andino alto, uma esfera derretida de ouro, lançou longas sombras nas ruínas de Tiwanaku. Os motivos de poeira dançavam no ar brilhante, girando em torno das pedras desgastadas como pequenos espíritos. Aqui, aninhado entre as estruturas monumentais, vivia Kaaira, uma jovem lhama com casaco à cor da terra e dos olhos solados e brilhantes como os lagos glaciais no alto das montanhas. Kaaira não era como os outros lhamas. Enquanto eles roçavam contente a vegetação esparsa, Kaaira possuía uma curiosidade insaciável, um desejo de entender os gigantes silenciosos que a cercavam. Ela passava horas explorando as ruínas, seus cascos macios estocando silenciosamente sobre as pedras antigas, o nariz se contorcendo enquanto ela inalava o perfume de idades passadas. Ela costumava imaginar as pessoas que percorreram esses caminhos, suas vidas se desenrolando sob o mesmo sol que aquecia seu velo. Um dia, quando Kaaira brincou perto da mais famosa das estruturas de Tiwanaku, o Portão do Sol, ela ouviu um leve som zumbido. Ela fez uma pausa, as orelhas compridas girando, tentando identificar a fonte. O próprio Portão do Sol era um testemunho da engenhosidade e arte do povo Tiwanaku. Era um enorme monólito de pedra, intrincadamente esculpido com uma impressionante variedade de figuras e símbolos. Kaaira frequentemente assistia ao nascer do sol filtrar através de suas intrincadas esculturas, lançando padrões hipnotizantes no chão. A pedra, um profundo marrom avermelhado, parecia absorver e irradiar o calor do sol, sua superfície usada lisa por séculos de vento e clima. As esculturas, no entanto, permaneceram notavelmente detalhadas, um testemunho da habilidade dos artesãos que criaram meticulosamente essa magnífica estrutura. Kaaira passou muitas tardes estudando as figuras, sua mente jovem tentando decifrar seu significado. O zumbido ficou mais alto. Espreitando em torno de uma pedra imponente, Kaaira viu a fonte, um beija-flor, seu corpo minúsculo um borrão de esmeraldas e penas de safira. Ele fechou e disparou com uma velocidade surpreendente, seu longo bico sondando as flores delicadas que teimosamente se agarram à vida nas fendas das pedras antigas. O beija-flor, menor que o casco de Kaaira, parou momentaneamente, suas penas iridescentes pegando a luz como joias dispersas. Inclinou sua cabeça minúscula, seus olhos escuros fixados em Kaaira com uma inteligência irritante. Não havia medo em seu olhar, apenas curiosidade, espelhando o fascínio de Kaaira pela cidade antiga. Kaaira, normalmente bastante ousada, se vê hesitante. Ela nunca encontrou uma criatura tão pequena e ainda tão vibrante. O beija-flor, aparentemente sentindo a apreensão de Kaaira, deixou escapar um pequeno chiurear, um som como sino estagnando. Em seguida, pairou mais perto, suas asas um borrão de movimento, seu bico longo ainda se estendia, como se estivesse convidando Kaaira a se aproximar. Lentamente, cautelosamente, Kaaira baixou a cabeça. O beija-flor, não se abrete, continuou a se aproximar. Ele voou em torno da cabeça de Kaaira, seu pequeno corpo escovando contra o pelo macio. A sensação era tão leve que parecia mais uma carícia divertida do que uma intrusão. Kaaira sentiu uma onda de calor inesperado, não do sol, mas dessa pequena criatura. Era um sentimento de respeito mútuo, um entendimento silencioso que transcendeu a vasta diferença em seu tamanho e espécie. Eles ficaram lá, lama e beija-flor, à sombra do Portão do Sol, dois companheiros improváveis unidos por Tei. R compartilhou maravilha na cidade antiga que o cercava. O Portão do Sol, Kaaira sabia, era mais do que apenas uma estrutura bonita. Os anciãos falaram de seu significado astronômico, como suas esculturas se alinhavam ao Sol em dias específicos do ano, marcando solstícios e equinócios. Eles sussurraram sua conexão com o Deus Criador, Viracocha e os rituais antigos que já haviam ocorrido aqui. Essas histórias encheram Kaaira com uma sensação de mistério e um poderoso desejo de entender o significado por trás das esculturas, os padrões complexos e representações simbólicas. Ela costumava se perguntar sobre as pessoas que construíram essa magnífica estrutura, suas vidas, suas crenças, sua compreensão do universo. Como eles conseguiram mover pedras tão enormes, esculpindo-as com tanta precisão? Quais foram os segredos que eles mantinham no coração desta cidade antiga? O beija-flor, tendo completado sua inspeção das flores, retomou sua dança ao redor do Portão do Sol. Seus movimentos eram graciosos e propositados, quase como se estivessem conduzindo uma orquestra invisível. Ele voou mais perto da própria pedra, seu pequeno bico escovando contra as figuras intrincadamente esculpidas. As esculturas em si eram uma mistura fascinante de figuras humanas, animais e míticas, muitas delas ainda envoltas em mistério, até para os anciãos que passaram pelas antigas histórias.
Havia representações de jaguares, condores, pumas, poderosos animais andinos imbuídos de significado sagrado, juntamente com figuras humanas, algumas aparecendo régicas e majestosas, outras aparentemente envolvidas em atividades ritualísticas. O próprio estilo da escultura, com seus complexos detalhes e padrões geométricos precisos, sugeriu uma compreensão sofisticada da arte e da matemática. Os rostos das figuras, embora resistentes ao tempo, pareciam irradiar uma profunda sabedoria e uma profunda conexão com a terra. Enquanto o beija-flor explorava as esculturas, uma brisa suave se agitou, sussurrando através das rachaduras nas pedras antigas. Carregava consigo o fraco perfume da terra úmida e os ecos de vozes há muito esquecidas. Era um som tão sutil, tão etéreo, que Kaaira não tinha certeza se havia ouvido. Era como um sussurro, quase inaudível, mas carregando o peso dos séculos, um eco fraco das orações, os cânticos, as histórias que antes preencheram esse espaço sagrado. O beija-flor, sentindo essa mudança sutil na atmosfera, fez uma pausa, sua pequena cabeça inclinada como se estivesse ouvindo. Por um breve momento, Kaaira sentiu como se um véu tivesse sido levantado, permitindo um vislumbre do passado rico e misterioso da cidade. O beija-flor, por mais pequeno que fosse, parecia entender isso também, sua quietude espelhando a reverência silenciosa que permeava o ar. A cena era de paz profunda e sabedoria antiga, uma conversa silenciosa entre uma jovem lhama, um pequeno beija-flor e o grande e misterioso espírito de Tiwanaku. A aventura deles estava apenas começando. Os sussurros dos antigos, como eram desmaiados, prometeram guiá-los. O beija-flor, seu pequeno corpo iridescente, um borrão de movimento, continuou sua exploração do Portão do Sol. Ele voou da escultura a escultura, seu bico longo, ocasionalmente tocando a pedra desgastada como se estivesse lendo um roteiro antigo. Kaaira assistiu, hipnotizado. As histórias de Viracocha dos anciãos, o Deus Criador, encheram sua mente. Eles falaram dele como um ser poderoso que emergiu do lago Titicaca, trazendo o sol, a lua e as estrelas. Ele moldou as montanhas, esculpiu os vales e criou os primeiros humanos, dotando-os de conhecimento e sabedoria. Viracocha, segundo a lenda, era uma divindade benevolente, mas também uma capaz de imenso poder, capaz de criar e destruir. De repente, um sussurro fraco parecia emanar da própria pedra. Era um som tão sutil, tão etéreo, que Kaaira quase o descartou como um truque do vento. No entanto, carregava um peso inegável, um senso de idade e profunda sabedoria. O beija-flor, como se sentisse o sussurro, congelou no meio do voo, sua pequena cabeça inclinada para um lado. O sussurro falou do poder de Viracocha, de sua criação do mundo e de sua partida final, deixando para trás um legado de cidades magníficas e uma profunda reverência pelo cosmos. O sussurro então mudou, descrevendo outras figuras na mitologia de Tiwanaku. Havia histórias de poderosas divindades animais, a jaguar, representando força e poder, o condor, simbolizando as alturas dos Andes e a conexão com o reino celestial, e a puma, incorporando furtividade e ardiloso. Essas criaturas não eram apenas animais, eles eram seres sagrados, parte integrante da vida espiritual do povo Tiwanaku. Os sussurros sugeriram rituais e cerimônias realizadas em homenagem a essas divindades, sugerindo uma rica tapeçaria de crenças e práticas entrelaçadas com o mundo natural. Enquanto os sussurros continuavam, Kaaira sentiu uma sensação estranha, como se o próprio Portão do Sol estivesse ganhando vida, compartilhando seus segredos antigos. As esculturas pareciam mudar e brilhar, seus detalhes se tornando mais vívidos, seus significados revelaram sutilmente. Ela viu representações de seres humanos envolvidos em rituais complexos, ofertas feitas aos deuses e observações astronômicas registradas meticulosamente. Parecia que o Portão do Sol não era apenas uma porta de entrada para a cidade, mas uma porta de entrada para o cosmos, uma prova do profundo entendimento do universo de Tiwanaku. O beija-flor, ainda pairando perto da pedra, parecia estar traduzindo esses sussurros, seus movimentos um eco silencioso das histórias antigas. Ele mergulhou e desviou, suas asas criando padrões intrincados no ar, como se imitassem os movimentos celestes que o povo Tiwanaku havia gravado minuciosamente. Cada movimento parecia deliberado, imbuído de um senso de propósito e compreensão que transcendeu seu pequeno tamanho. Era como se o beija-flor fosse um canal, conectando Kaaira aos sussurros dos antigos, interpretando seu significado e compartilhando com ela. Os sussurros falaram da ascensão e queda da civilização de Tiwanaku. Eles relataram um período florescente da cidade, um tempo de grandes realizações artísticas e arquitetônicas, quando a cidade era um centro de inovação e criatividade.
Os sussurros descreveram feitos impressionantes de engenharia, a construção monumental de templos e plataformas, os intrincados designs de cerâmica e têxteis. Eles falaram sobre o sofisticado conhecimento da astronomia da cidade, sua capacidade de prever solstícios e equinócios com notável precisão e seu intrincado entendimento dos ciclos celestes que governavam suas vidas. Então, os sussurros mudaram para um tom diferente, uma subcorrente sombria tecendo seu caminho através da narrativa. Eles falaram de um declínio gradual, de alterações de climas, conflitos internos e, talvez, a lenta erosão da fé em suas crenças ancestrais. A cidade, uma vez um vibrante centro de poder, recusou gradualmente. Suas magníficas estruturas ultrapassam lentamente os elementos. No entanto, os sussurros enfatizaram que o espírito de Tiwanaku permaneceu, impresso sobre as pedras, ecoando ao vento, sussurradas pelos beija-flores, para sempre conectadas à terra e ao céu. Kaaira sentiu uma profunda tristeza nessa revelação, entendendo que mesmo as civilizações mais poderosas não estavam imunes à passagem do tempo. No entanto, os sussurros não terminaram com uma nota de desespero. Eles falaram do legado de Tiwanaku, de sua influência duradoura na cultura andina e sua presença contínua nos corações e mentes de seu povo. As ruínas da cidade, uma vez símbolos de declínio, agora eram testemunhos da engenhosidade, resiliência e profundidade espiritual de seus habitantes. Os sussurros revelaram que o povo Tiwanaku tinha um profundo respeito por seu ambiente, uma profunda compreensão do relacionamento intrincado entre humanos e natureza. Eles reconheceram o poder dos Andes, as águas-vidas do lago Titicaca, os ritmos celestes que governavam os ciclos agrícolas. Suas crenças e práticas estavam inextricavelmente ligadas à terra, suas vidas entrelaçadas com os ritmos do mundo natural. O beija-flor, tendo completado sua exploração do Portão do Sol, estabeleceu-se em uma flor próxima. Seu pequeno corpo ainda tremia com a energia dos sussurros antigos. Kaaira sentiu um renovado senso de reverência e respeito pela cidade, seus criadores e sua rica mitologia. Os sussurros haviam revelado não apenas uma história de uma civilização, mas uma compreensão profunda da conexão entre humanidade, natureza e cosmos. Os sussurros desapareceram, deixando para trás um profundo sentimento de paz e compreensão. Kaaira e o beija-flor se entreolharam, seus olhos refletindo a sabedoria dos antigos. A aventura deles acabará de começar. As ruínas mantiveram inúmeras mais histórias, esperando para serem descobertas. E enquanto continuavam sua exploração, os sussurros guiariam sua jornada, ajudando-os a desvendar os segredos de Tiwanaku, uma pedra antiga de cada vez. O vínculo entre Kaaira e o beija-flor se aprofundou, um testemunho silencioso do poder da curiosidade compartilhada e do magia de descobrir o passado. O sol mergulhou mais baixo no céu, pintando as antigas pedras em tons de laranja e ouro, uma despedida de tirar o fôlego a um dia cheio de sussurros antigos e maravilhas atemporais. O ar em si parecia cantarolar com os ecos dos rituais esquecidos, o fraco murmúrio de uma civilização que desapareceu, mas cujo espírito continuou a viver, gravado nas próprias pedras de Tiwanaku. Os sussurros dos antigos, embora fracos, estavam inegavelmente presentes, uma prova do legado duradouro de um povo que já havia passado, mas cuja história continuou a ressoar ao longo dos tempos. A noite se estabeleceu sobre Tiwanaku, trazendo consigo uma sensação de majestade silenciosa e a promessa de novas aventuras para Kaaira e seu improvável companheiro. Deixando o Portão do Sol para trás, Kaaira e o beija-flor se viram de frente para uma vasta praça aberta. Antes deles esticou a plataforma Kalazazaya, uma visão que roubou o fôlego. Não era apenas grande, era monumental. Imagine o maior e mais impressionante castelo Lego que você já viu e multiplique seu tamanho 100 vezes. Foi assim que a plataforma Kalazazaya parecia a Kaaira. Pedras maciças e intricadamente esculpidas, algumas mais altas que as árvores mais altas do pasto, foram organizadas em um padrão preciso, quase irritante. Eles eram como blocos de construção colossais, empilhados com uma precisão impossível, formando uma plataforma tão vasta que parecia engolir o horizonte. Os próprios pedras eram uma maravilha. Cada um era um testemunho da habilidade e engenhosidade do povo Tiwanaku. Eles não foram apenas mais ouvidos, eles eram cuidadosamente moldados, suas superfícies suaves em alguns lugares, adornados com esculturas intrincadas em outros. Kaaira correu seus pequenos cascos ao longo de uma das pedras inferiores, rastreando as linhas de uma escultura que se assemelhava a um pássaro estilizado, talvez um condor, subindo pelo céu. A pedra parecia fresca e suave sob seu toque, com o peso de séculos, de histórias não contadas. O beija-flor, sempre curioso, passou pelas enormes pedras, sua pequena forma um forte contraste com a imensa escala de seus arredores.
Ele voou entre as esculturas, suas penas iridescentes brilhando como joias à luz do sol. Parecia ser atraído para marcas específicas nas pedras, pairando sobre elas como se decifrando alguma mensagem oculta, seus movimentos rápidos um pequeno balé contra o cenário antigo. Kaaira assistiu, completamente encantado. A plataforma em si era um quebra-cabeça de imensas proporções. Como o povo Tiwanaku conseguiu mover essas pedras colossais? De onde eles vieram? Como eles se encaixaram com tanta precisão? Essas eram perguntas que confundiram arqueólogos e historiadores por gerações e agora eles encheram Kaaira com uma sensação de admiração e mistério. As histórias dos anciãos falavam de imensa força e assistência sobrenatural, de seres com poderes além da compreensão humana que ajudaram na construção dessas magníficas estruturas. Mas Kaaira não pôde deixar de se perguntar sobre os aspectos práticos de tudo: o esforço físico, o planejamento, a coordenação, as ferramentas que eles devem ter usado. Foi um feito de engenharia tão impressionante que diminuiu até as construções modernas mais ambiciosas. As próprias pedras eram uma coleção diversificada, variando em tamanho, forma e o grau de escultura. Alguns eram bloqueios monolíticos e enormes, aparentemente cortados das próprias montanhas, enquanto outros pareciam ser cuidadosamente montados a partir de pedras menores, encaixando-se como peças perfeitamente interligadas de um quebra-cabeça gigante. Kaaira imaginou o imenso esforço necessário para transportar essas pedras, algumas pesando muitas toneladas, através da paisagem. Eles usaram rolos? Rampas? Alavancas? Ou havia outros métodos mais místicos envolvidos? A falta de respostas definitivas adicionadas ao sentimento de mistério que pegou pesado no ar. A plataforma não era apenas uma superfície plana, era um arranjo complexo de pedras, com seções elevadas e áreas recuadas. Kaaira notou canais complexos esculpidos em algumas pedras, possivelmente usadas para drenagem ou para fins ritualísticos. O beija-flor parecia estar particularmente interessado nesses canais, mergulhando seu bico neles como se estivesse tentando provar a poeira que se acumulou ao longo de milênios. A plataforma era um microcosmo da própria cidade de Tiwanaku, uma combinação de grandeza inspiradora e detalhes intrigantes. Em pé na plataforma, Kaaira sentiu uma sensação de insignificância, mas também de profunda conexão. Ela estava em um lugar onde gerações de pessoas andavam, levantavam-se e adoravam. Ela quase podia sentir os ecos de seus passos, o zumbido de suas vozes, o peso de seus rituais. Era uma conexão palpável com o passado, uma manifestação física da história. Era um sentimento de que as palavras dificilmente poderiam capturar, uma sensação de ser envolvido pela passagem do tempo, no entanto, simultaneamente, um sentimento de pertencer. Kaaira e o beija-flor passaram uma quantidade considerável de tempo explorando a plataforma. Eles examinaram cuidadosamente as esculturas, suas pequenas formas medido com a imensidão das pedras. Eles encontraram representações de várias criaturas, os pássaros estilizados, as onças pintadas com características poderosas e pumas com corpos ágeis, todos esculpidos com um nível surpreendente de detalhes, considerando os materiais e ferramentas disponíveis para o povo Tiwanaku. Essas não eram apenas decorações, eles eram símbolos poderosos, refletindo a profunda conexão de Tiwanaku com o mundo natural e suas crenças espirituais. O sol bateu neles, lançando longas sombras das pedras imponentes. Kaaira, apesar do calor, sentiu um profundo sentimento de admiração e reverência. A plataforma Kalazazaya não era apenas uma estrutura, era uma prova da ingenuidade humana, da resiliência e do poder duradouro da crença. Era um símbolo de uma civilização que alcançou a grandeza, uma civilização que, por um tempo, floresceu nessa paisagem andina, deixando para trás um legado que continuaria inspirando admiração e curiosidade nos próximos séculos. Quando o sol da tarde começou a mergulhar abaixo do horizonte, lançando longas sombras na praça, Kaaira e o beija-flor começou a sentir o frio da noite que se aproximava. A plataforma, que parecia tão imensa e avassaladora durante o dia, agora parecia estranhamente reconfortante, um guardião silencioso contra a escuridão invasora. Eles passaram horas explorando sua vasta extensão, decifrando as esculturas, imaginando a vida daqueles que a haviam construído e usaram. O beija-flor, exausto de suas incansáveis explorações, estabeleceu-se nas costas de Kaaira, seu pequeno corpo tremendo um pouco. O silêncio da plataforma foi quebrado apenas pelo sussurro do vento e pelo ocasional grito de um pássaro acima. Kaaira olhou para o céu escuro, as estrelas começando a emergir uma a uma. Ela sentiu uma profunda conexão com este lugar, a sua história antiga, as pessoas misteriosas que construíram essas estruturas monumentais.
A plataforma parecia prender a respiração, esperando a noite desdobrar seus segredos. Suas histórias sussurraram ao vento. A imensidão da plataforma Kalazazaia, suas esculturas enigmáticas e a pura escala de sua construção deixaram Kaaira com uma sensação de reverência que demorou muito tempo depois de deixarem seu abraço maciço. A exploração do dia apenas aprofundou seu desejo de descobrir os mistérios de Tiwanaku, uma pedra antiga de cada vez. A jornada continuou, com os sussurros do passado, guiando o caminho, revelando novas maravilhas em cada esquina. Os segredos de Tiwanaku eram vastos, e Kaaira e o Beija-Flor sabiam que sua aventura estava longe de terminar. Eles estavam conectados à terra, sua história e, um ao outro, seu monte fortalecido pela experiência compartilhada de descobrir os ecos do passado. O céu noturno, polvilhado de estrelas, parecia vigiar um testemunho silencioso do poder duradouro dos Andes e o legado atemporal de Tiwanaku. Enquanto continuavam a exploração da plataforma Kalazazaia, Kaaira e o Beija-Flor tropeçaram em uma seção particularmente intrigante do trabalho em pedra. Aqui, as esculturas eram mais elaboradas, representando não apenas padrões abstratos, mas figuras reconhecíveis. Entre eles, duas criaturas se destacaram, um poderoso puma e um condor majestoso, cada um esculpido com detalhes notáveis, considerando as ferramentas e técnicas disponíveis para os antigos artesãos de Tiwanaku. O puma, retratado em uma posição agachada, exalava força e graça. Seu corpo muscular, pernas poderosas e olhar penetrante foram capturados com precisão deslumbrante. Kaaira já tinha visto pumas antes, ocasionalmente vislumbrado no sopé que cercava seu pasto, mas essas criaturas pareciam diferentes, quase etéreas em sua representação na pedra. A escultura não era simplesmente um retrato realista, parecia imbuído de um senso de poder, de significado espiritual. A pose da puma, seu olhar intenso, sugeria um guardião, um protetor, um símbolo de força e autoridade. O condor, por outro lado, subiu majestosamente em toda pedra. Suas asas, estendidas em voo, pareciam capturar a própria essência do vento andino. Kaaira só ouvirá histórias de condores dos lhamas mais velhos em seu rebanho, contos desses pássaros magníficos circulando alto acima das montanhas, seus olhos afiados que circulam a paisagem. A escultura capturou a majestosa graça do condor, sua inteligência aguçada e seu domínio do céu. Não era apenas um pássaro, era um símbolo da liberdade, de alcançar as alturas, de conectar a terra com os céus. O Beija-Flor, sempre inquisitivo, passou entre a puma e as esculturas de condor, seu pequeno bico quase tocando a pedra antiga. Parecia sentir o significado dessas imagens, o poder que eles mantinham. Kaaira também sentiu um profundo senso de conexão com essas representações antigas. Ela entendeu, em algum nível instintivo, o profundo respeito que o povo Tiwanaku deve ter mantido para esses animais. Estes não eram apenas esculturas aleatórias, eles eram símbolos poderosos na cultura de Tiwanaku, profundamente enraizados nas crenças e na visão de mundo das pessoas que construíram essa magnífica cidade. O puma e o condor mantinham um significado especial na mitologia andina, e a presença deles na plataforma Kalazazaia não foi acidental. Eles representavam uma conexão poderosa com o mundo natural, um reflexo do profundo respeito do povo de Tiwanaku pelo meio ambiente e pelas forças da natureza que moldaram suas vidas. A puma, frequentemente associada à terra, representava força, poder e proezas de caça. Ele incorporou o espírito das montanhas, sua agilidade e furtividade refletiam no terreno desafiador dos Andes. Para o povo Tiwanaku, que confiava na caça e agricultura para seu sustento, o puma manteve uma posição de profunda reverência, representando uma fonte de sustento e uma força poderosa da natureza. O puma não era apenas um animal, era um totem, um símbolo da potente energia da terra, um lembrete da capacidade da terra de nutrir e desafiar. Era um símbolo potente de sobrevivência em uma paisagem dura e bela. O condor, por outro lado, representava o céu, o sol e o reino dos deuses. Sua capacidade de subir a grandes alturas, sua visão nítida e sua conexão com o mundo celestial o tornaram um poderoso símbolo espiritual. O condor simbolizava a liberdade, a jornada da alma e a aspiração em direção ao divino. Para um povo que viveu próximo aos picos crescentes dos Andes, o condor tinha um significado espiritual, representando sua conexão com os reinos mais altos e a aspiração pela iluminação espiritual. Simbolizava a conexão entre os reinos terrestre e espiritual, uma ponte entre o mundo tangível e o intangível. A justaposição do puma e o condor na plataforma Kalazazaia foi particularmente significativa. Ele refletiu a visão de mundo holística do povo de Tiwanaku, um sistema de crenças que abrangeu os reinos terrenos e celestes.
A colocação desses poderosos símbolos enfatizou a interconexão dessas esferas, refletindo um profundo entendimento a respeito pelo equilíbrio da natureza e pela interconectividade de todos os seres vivos. Foi um lembrete sutil da importância de manter a harmonia entre a terra e o céu, o terrestre e o celestial. Kaaira imaginou o povo Tiwanaku, seus rostos gravados com reverência, esculpindo cuidadosamente esses símbolos poderosos na pedra. Ela os imaginou realizando rituais, invocando os espíritos do puma e do condor, buscando suas bênçãos para uma colheita abundante, proteção contra perigo e orientação em suas vidas diárias. As esculturas não eram apenas decorações, eles eram expressões tangíveis de fé, de conexão com uma realidade espiritual maior. Eles eram ferramentas para a comunicação espiritual, pontes para o mundo invisível. Essas representações também falaram com a sofisticada compreensão de Tiwanaku sobre seu ambiente. A puma, uma criatura da terra, e o condor, uma criatura do céu, representavam as duas forças dominantes que moldam suas vidas, as montanhas e os céus. A escultura cuidadosa desses símbolos reflete a importância de ambos na vida dos Tiwanaku. As montanhas forneceram sustento, abrigo e recursos. Os céus ditaram as estações, influenciando a agricultura e os ciclos da vida e da morte. A escolha desses animais também reflete uma profunda compreensão da dinâmica do poder. O puma, com sua força e habilidades predatórias, representa a força poderosa. S da terra, capaz de nutrir e destruir. O condor, com sua capacidade de voar acima de tudo, representa as forças celestes, capazes de influenciar o destino de todas as coisas. A colocação dessas imagens juntas sugere um equilíbrio, uma harmonia entre essas forças opostas, mas complementares, uma prova da complexa visão de mundo da civilização de Tiwanaku. Enquanto Kaaira e o Beija-Flor continuavam sua exploração, eles encontraram mais esculturas desses poderosos símbolos, pumas à espreita nas sombras, condores subindo pelas nuvens, cada um imbuído de um profundo significado espiritual. Estes não eram meros elementos decorativos, eles eram lembretes poderosos da visão de mundo de Tiwanaku, um sistema de crenças que reconheceu a interconectividade do mundo natural, o mundo espiritual e a experiência humana. Era um sistema que via o sagrado no dia a dia, o divino no mundano e o poderoso no aparentemente insignificante. A exploração do dia estava chegando ao fim. O sol estava se pondo, lançando longas sombras na plataforma Kalazazaya. Kaaira e o Beija-Flor, cansados, mas emocionados, começaram a descendência da plataforma, suas mentes zumbindo com as histórias, os símbolos e os mistérios que haviam encontrado. Eles carregavam consigo não apenas as memórias do dia, mas uma compreensão mais profunda do povo Tiwanaku, suas crenças e sua profunda conexão com os Andes. O puma e o condor, esculpidos nas antigas pedras, revelaram um vislumbre de uma cultura vibrante e complexa, uma cultura que continuou a sussurrar suas histórias através dos tempos. Eles carregavam o peso de séculos em seus pequenos corpos, uma prova do poder duradouro da paisagem andina e do legado duradouro da civilização de Tiwanaku. O mistério de Tiwanaku continuou a se desenrolar diante deles, cada descoberta aprofundando seu fascínio e sua determinação de descobrir mais de seus segredos. A jornada, embora desafiadora, foi cheia de admiração, curiosidade e um vínculo enriquecedor entre uma lhama e um beija-flor. Os sussurros do passado, uma vez fracos, ecos, agora ressoaram claramente em seus corações. Sua jornada estava longe de terminar. A cada dia que passava, as antigas pedras revelavam mais de seus segredos, guiando Kaaira e o Beija-Flor profundamente no coração do passado rico de Tiwanaku. O sol mergulhou abaixo do horizonte, pintando o céu em tons vibrantes de laranja, roxo e vermelho ardente. As imponentes pedras de Tiwanaku, que pareciam imensas durante o dia, agora amolecidas sob o crepúsculo que se aproximava. Sombras longas esticadas e dançavam, criando uma atmosfera quase etérea. Kaaira, aninhado entre as antigas pedras perto da plataforma de Kalazazaya, sentiu uma sensação de lavagem da paz sobre ela. O beija-flor, seu pequeno corpo exausto de um dia de exploração, estabeleceu-se em uma pedra próxima, suas penas iridescentes brilhando fracamente na luz desaparecida. O ar ficou mais frio enquanto a escuridão envolvia as ruínas. Os sons do dia, as chamadas distantes dos pássaros, o farfalhar das folhas, desbotadas, substituídas pelo silencioso zumbido da noite. A vasta extensão do céu, anteriormente escondida pelo sol brilhante, agora revelou sua beleza de tirar o fôlego. Milhões de estrelas surgiram, brilhando como diamantes espalhados por um pano de veludo. Kaaira nunca tinha visto tantas estrelas antes.
De sua casa no pasto, o céu era frequentemente obscurecido por névoa ou nuvem, mas aqui, sob o céu andino claro, o cosmos se estendeu diante dela em toda sua magnífica glória. O beija-flor, aparentemente imperturbável pela escuridão invasora, voou de uma pedra para outra, suas minúsculas asas batendo com energia incansável. Parecia atraído pelo céu noturno, sua cabeça enrolada em fascínio enquanto espiava para cima. Kaaira assistiu, cativado por sua curiosidade ilimitada. Ela se perguntou o que o passarinho viu lá em cima, que mistérios percebia na constelação cintilante. Eles dizem que o povo Tiwanaku conhecia muito bem as estrelas, uma voz suave sussurrou perto de Kaaira. Ela se assustou um pouco, mas era apenas a lhama mais antiga de seu rebanho, Mama Chacha, que se juntou silenciosamente a eles. Mama Chacha era conhecida por sua sabedoria e seu conhecimento dos caminhos antigos. Conheceu as estrelas? Kaaira perguntou, sua voz cheia de curiosidade. Ah, sim, disse Mama Chacha, sua voz calma e tranquilizadora. Eles entenderam os movimentos do sol, da lua e das estrelas. Eles sabiam quando plantar suas colheitas, quando colher e quando celebrar seus festivais, todos observando as estrelas. Mamãe C. Asha explicou que o povo Tiwanaku não estava apenas observando passivamente. Eles haviam desenvolvido uma profunda compreensão da astronomia, muito além do que muitos podem imaginar. Eles rastrearam meticulosamente os corpos celestes, traçando seus caminhos no céu. Eles notaram padrões, ciclos e alinhamentos, todas as informações vitais para suas práticas agrícolas e crenças religiosas. O movimento das estrelas ditou o calendário agrícola, ajudando-as a prever os melhores momentos para plantar e colher, maximizando seus rendimentos. Esse conhecimento astronômico não era simplesmente uma questão de utilidade prática, estava profundamente entrelaçado com suas crenças espirituais. Imagine, disse Mama Chacha, apontando para uma constelação brilhante que se assemelhava à forma de uma lhama. Essa constelação, eles chamavam de Lhama dos Céus. Isso os guiou, assim como as estrelas guiam os pastores nas montanhas. Mama Chacha então explicou como o povo Tiwanaku interpretou os eventos celestes como mensagens dos deuses, um roteiro divino gravado nos céus. Eclipses, cometas e o aparecimento de constelações específicas foram todas interpretadas com importância espiritual significativa. Eles realizaram rituais e cerimônias para honrar esses eventos celestes, buscando orientação e bênçãos das forças cósmicas. Kaaira olhou para a constelação que Mama Chacha apontou, seu coração cheio de admiração. Ela olhou em volta para as imponentes pedras de Tiwanaku banhadas à luz das estrelas. Ela começou a ver isso de maneira diferente. As pedras, dispostas como eram, não eram apenas estruturas aleatórias, elas foram deliberadamente posicionadas para marcar eventos celestes significativos. A orientação do portão do Sol, por exemplo, alinhada com precisão com solstícios e equinócios. O posicionamento preciso das pedras não foi acidental. Mostrou uma profunda compreensão da astronomia e geometria. Também evidenciou uma conexão com as crenças espirituais do povo Tiwanaku. Sugeriu que sua religião estava fundamentalmente entrelaçada com o conhecimento do cosmos, o sagrado incorporado no científico. Mama Chacha continuou a compartilhar seu conhecimento, explicando como o povo Tiwanaku utilizou suas ideias astronômicas para fins práticos e espirituais. Sua compreensão do ciclo solar, por exemplo, não era apenas uma questão de tempo de atividades agrícolas. Foi tecida no tecido de sua visão de mundo, representando o ciclo contínuo da vida, morte e renascimento, espelhando os movimentos do Sol do outro lado do céu. À medida que a noite se aprofundava, Kaaira tomou conhecimento da profunda conexão entre a Terra e o céu, enquanto Mama Chacha explica mais. Ela descreveu como o povo Tiwanaku se reuniria na plataforma Kalasazaya em ocasiões astronômicas significativas, realizando cerimônias e rituais. Eles observariam a ascensão e o cenário do Sol, as fases da Lua e as posições de estrelas e constelações específicas, buscando orientação divina e garantindo a fertilidade de suas terras. Essas observações não foram simplesmente científicas, eles eram atos profundamente espirituais, conectando-os ao cosmos mais amplo e afirmando seu lugar dentro do grande design do universo. O zumbido tranquilo da noite foi pontuado apenas pela brisa suave, farfalhando pelos arbustos próximos, e a piada ocasional de uma coruja ecoando pelas ruínas. Kaaira ouviu o vento sussurro, imaginando as vozes do povo Tiwanaku ecoando ao longo dos séculos. Ela os viu realizando sua cerimônia sob as mesmas estrelas, sentindo a mesma sensação de admiração e admiração. O beija-flor, sua pequena forma uma silhueta contra a expansão estrelada, parecia entender o significado do momento.
Ele pairou silenciosamente por um longo tempo, seu olhar fixado nas constelações, como se decifrando suas mensagens antigas. A noite passada sob as estrelas não era apenas aprender sobre o conhecimento astronômico de Tiwanaku. Tratava-se de experimentar a profunda conexão entre o mundo humano e o cosmos. Tratava-se de apreciar a beleza silenciosa das ruínas antigas sob as estrelas e entender o profundo respeito que o povo de Tiwanaku tinha pelo ambiente e pelos corpos celestes que governavam suas vidas. Foi uma noite cheia de admiração e a majestade silenciosa do céu andino, uma noite que seria para sempre gravada na memória de Kaaira. As estrelas, uma vez simplesmente apontam a luz no céu, agora mantinham um significado mais profundo, uma conexão com o passado, para as pessoas que haviam vivido e ridê nesta cidade antiga, guiada pela sabedoria das estrelas. Quando as primeiras faixas de amanhecer começaram a pintar o céu oriental, Kaaira e o Beija-Flor sabiam que sua jornada de descoberta havia apenas começando. Os sussurros de Tiwanaku carregavam o vento e gravados nas pedras, cativaram seus corações e acenderam uma sede de conhecimento e entendimento. Os segredos desta cidade antiga estavam gradualmente se revelando uma notável mistura de ciência, espiritualidade e uma profunda conexão com o mundo natural. Capítulo 2. Desvendando os mistérios de Tiwanaku. Os primeiros raios de amanhecer pintaram o céu oriental em tons suaves de rosa e ouro enquanto Kaaira e o Beija-Flor continuou sua exploração. As histórias de Mama Chacha sobre as estrelas haviam aceso uma nova curiosidade dentro de Kaaira, um desejo de descobrir mais dos segredos de Tiwanaku. O Beija-Flor, sempre inquieto, virou, suas minúsculas asas um borrão de cores iridescentes, aparentemente liderando o caminho. Ele passou em direção a um caminho menos trilhado, desaparecendo em uma fenda sombria situada entre as pedras imponentes da plataforma Kalazazaya. Hesitant, Kaaira seguiu. A fenda se abriu em uma passagem estreita, descendo suavemente para a terra. O ar ficou mais frio e amortecedor, o perfume da terra úmida e algo fracamente preenchendo as narinas de Kaaira. Seu coração se acelerou com uma mistura de excitação e apreensão. Este era um território desconhecido, uma passagem secreta escondida de vista, um convite para o coração escondido da cidade. O Beija-Flor correu à frente, sua pequena forma uma sombra fugaz na luz fraca, guiando Kaaira mais fundo na terra. A passagem se abriu para uma câmara maior e surpreendentemente espaçosa. Kaaira Ofgal. Antes deles, havia uma rede de canais de pedra intrincadamente esculpidos, correndo como veias sob a cidade antiga. A água, cristalina clara e surpreendentemente fresca, fluiu suavemente através desses canais, refletindo a fraca filtragem de luz da entrada. Era um mundo subterrâneo, uma cidade escondida sob a cidade, um testemunho da ingenuidade do povo Tiwanaku. Este não era apenas um sistema rudimentar, era uma rede elaborada de aquedutos e reservatórios, um sofisticado sistema de gerenciamento de água projetado para sustentar uma grande população. O Beija-Flor voou animadamente ao redor dos canais, seus movimentos sugerindo na escala do sistema. Kaaira atribuiu cuidadosamente seu casco ao longo da pedra suave e fria dos canais. O artesanato era requintado. As pedras estavam perfeitamente montadas, demonstrando um entendimento avançado de engenharia e hidráulica. Era evidente que considerável planejamento e trabalho haviam entrado na construção desta maravilha subterrânea. Isso não era simplesmente uma questão de encontrar uma fonte de água, foi uma prova de sua compreensão da hidrologia e sua capacidade de gerenciar e distribuir recursos hídricos com eficiência. A descoberta encheu Kaaira com uma sensação de admiração. Ela imaginou o povo Tiwanaku, gerações atrás, trabalhando incansavelmente para criar essa marvel escondida, uma prova de sua resiliência e ingenuidade. Eles não haviam acabado de construir uma cidade na superfície. Eles haviam construído um mundo subterrâneo para apoiá-lo, garantindo um suprimento de água confiável, mesmo durante períodos de seca. O sistema não era apenas funcional, era uma obra de arte, um testemunho de seu respeito pela água como um recurso precioso. Como Kaaira e o Beija-Flor exploraram ainda mais, eles descobriram mais pistas sobre a sofisticação do sistema. Eles encontraram evidências de filtros e bacias de sedimentação, indicando um alto nível de consciência da purificação da água. Os próprios canais foram projetados de maneira inteligente para minimizar a perda de água, demonstrando um entendimento completo dos princípios hidráulicos. O sistema era uma maravilha da engenharia, permitindo que eles coletassem, purificassem e distribuam água por toda a cidade com eficiência, apresentando um grau de especialização que foi bastante avançado para o seu tempo. Ele mostrou sua compreensão da água como um recurso vital. Esse conhecimento garantiu a prosperidade e o bem-estar de sua sociedade.
A pura escala das hidrovias subterrâneas era de tirar o fôlego. A rede de canais se estendia muito além do que Kaaira podia ver, esticando-se como um sistema circulatório oculto sob a cidade. Era um sistema complexo, indicando uma compreensão detalhada da topografia da cidade e o fluxo de água. O design em si mostrou que eles haviam levado em consideração a funcionalidade e a estética. A colocação cuidadosa de pedras e canais reduzia um senso de ordem e harmonia, refletindo uma visão de mundo que valorizava a praticidade e a beleza. Kaaira imaginou os construtores, talvez famílias trabalhando juntas, meticulosamente esculpindo e encaixando as pedras, moldando os canais com a habilidade do paciente. Ela os imaginou trabalhando a escuridão das tochas, seus rostos iluminados pelas chamas tremeluzentes, com as mãos moldando a força vital de sua cidade. Sua dedicação à construção de um legado duradouro é realmente notável. É um lembrete do imenso esforço e habilidade que o povo Tiwanaku investiu na criação de uma comunidade sustentável e próspera. A descoberta também destacou o respeito do povo Tiwanaku pela água. A água não era apenas um recurso, era um elemento sagrado, essencial para a vida e o sustento. Seu intrincado sistema de gerenciamento de água não era apenas uma necessidade prática. Ele refletiu sua profunda conexão com o meio ambiente e sua compreensão da importância da água em suas vidas e cultura. A maneira como eles conseguiram esse recurso não era apenas prática, mas demonstra uma profunda conexão espiritual com a força vital da água. Enquanto continuavam sua exploração, encontraram evidências de cisternas e reservatórios, onde a água foi armazenada para tempos de necessidade. Não eram poços simples, mas estruturas sofisticadas, projetadas para maximizar o armazenamento de água e minimizar a evaporação. A sofisticação dessas instalações de armazenamento é impressionante. Eles demonstram um entendimento detalhado da hidrologia e da engenharia. O design intrincado desses sistemas mostra que não se tratava apenas de armazenar água, mas também sobre respeitar o recurso. O Beija-Flor levou Kaaira a uma cisterna particularmente grande. Suas paredes adornavam com esculturas intrincadas. As esculturas retratavam figuras estilizadas, talvez divindades associadas à água ou representações da vida aquática. Essas esculturas acrescentaram uma camada espiritual à funcionalidade do sistema, mostrando que o gerenciamento da água não era apenas uma tarefa prática, mas um ritual que ligava a comunidade à sua fé. O artesanato exibido nas esculturas é simplesmente de tirar o fôlego. Os detalhes são complexos e delicados, mostrando que os artistas prestaram muita atenção aos detalhes. A descoberta das vias navegáveis subterrâneas mudou a compreensão de Kaaira de Tiwanaku. Não era apenas uma cidade de pedras magníficas e alinhamentos astronômicos. Era uma cidade construída sobre uma base de engenharia engenhosa e um profundo respeito pelo meio ambiente. Era uma cidade que dominou a arte de aproveitar os recursos naturais para criar uma sociedade próspera e sustentável. A experiência enfatizou a importância do gerenciamento da água para sua sobrevivência e prosperidade e destacou sua compreensão sofisticada do meio ambiente. Quando eles emergiram da passagem subterrânea, piscando sob a luz do sol, Kaaira sentiu uma profunda sensação de reverência e admiração pelo povo Tiwanaku. As vias navegáveis escondidas eram mais do que apenas uma maravilha da engenharia. Eles eram uma prova de sua ingenuidade, sua resiliência e sua profunda conexão com a terra e seus recursos. Eles transformaram um elemento aparentemente simples, água, em um poderoso símbolo de ingenuidade e respeito pela natureza. O intrincado sistema de gerenciamento de água é uma conquista notável, destacando as habilidades avançadas da civilização de Tiwanaku. O Beija-Flor, tendo desempenhado seu papel na revelação desse segredo antigo, empoleirado na cabeça de Kaaira, seu pequeno corpo tremendo um pouco. Kaaira acariciou gentilmente suas penas, sentindo uma conexão profunda com essa pequena criatura que a guiou através dessa maravilha subterrânea. Juntos, eles descobriram um pedaço da história, um segredo sussurrado através dos tempos, um testemunho da notável civilização que antes prosperou nesta cidade antiga. Sua jornada de descoberta continuou, com cada nova descoberta alimentando sua sede de conhecimento e exploração adicional das maravilhas de Tiwanaku. Os sussurros de Tiwanaku, uma vez fracos ecos do passado, estavam agora se tornando mais claros, mais ressonantes, uma história esperando para serem totalmente contados. Emergindo do labirinto subterrâneo, Kaaira e o Beija-Flor se viram banhados ao sol quente da tarde. A experiência foi emocionante e humilhante, deixando Kaaira com profundo respeito pela ingenuidade do povo Tiwanaku. Enquanto eles descansavam à sombra de uma pedra imponente, o Beija-Flor, como se sentisse o humor contemplativo de Kaaira, chirava suavemente, dirigindo seu pequeno
bico em direção a um grande monólito de pedra esculpida e intricada em pé nas proximidades. Esse monólito, ao contrário dos outros que eles viram, estava coberto de esculturas em resistência ao basquete, representando figuras e cenas que pareciam contar uma história. Kaaira reconheceu alguns dos símbolos dos contos de Mama Chacha, símbolos associados ao sol, às estrelas e ao poderoso Deus Criador, Viracocha. O beija-flor, sentindo o interesse de Kaaira, voou animadamente ao redor do monólito, como se estivesse incentivando uma inspeção mais detalhada. As esculturas retratavam Viracocha de várias formas. Às vezes, ele parecia uma figura poderosa, empunhando uma equipe e irradiando uma aura de autoridade divina. Em outras cenas, ele foi retratado com mais gentilmente, criando o mundo a partir do caos, persuadindo a vida da terra e do céu. As representações eram notavelmente detalhadas e expressivas. O artista conseguiu transmitir o poder e a benevolência de Viracocha simultaneamente. Suas várias formas ilustram a natureza complexa da divindade e seu papel na cosmologia andina. As histórias de Mama Chacha sobre Viracocha encheram os pensamentos de Kaaira. Viracocha, de acordo com as lendas, era o deus criador, sendo responsável por trazer ordem ao cosmos. Ele emergiu das profundezas do lago Titicaca, um corpo sagrado de água reverenciado pelo povo Tiwanaku. Ele estava associado ao sol e ao mar, significando seu papel como criador da vida e o mundo natural. Ele foi retratado de várias maneiras, refletindo esses papéis duplos. Às vezes, ele é mostrado emergindo da água, demonstrando sua conexão com o lago Titicaca, enquanto em outros momentos está representado com o brilho do sol para mostrar sua conexão com os céus. Diferentes culturas andinas interpretaram o mito da criação de Viracocha de maneira diferente. Em algumas versões, ele emerge das profundezas do lago Titicaca totalmente formado, pronto para criar o mundo. Em outros relatos, Viracocha criou inicialmente os seres de Clay, mas depois os destruiu porque não cumpriam suas expectativas. Essa insatisfação o levou a criar uma nova raça de seres, possivelmente sugerindo o desenvolvimento da civilização andina. A variedade de narrativas revela como as crenças se adaptaram ao longo do tempo e entre diferentes grupos. Essa evolução mostra como os mitos são ferramentas dinâmicas que respondem às mudanças sociais e ambientais. Algumas interpretações sugerem que o ato de destruição de Viracocha não foi apenas um ato de raiva ou decepção, mas um passo necessário em seu processo criativo. É como se ele tivesse que refinar sua criação, garantindo sua longevidade e força. Isso sugere que o povo Tiwanaku acreditava que a criação era um processo iterativo, não um único evento. Havia uma crença de que o refinamento e o ajuste contínuos eram necessários para alcançar a perfeição. As lendas retratam Viracocha como uma divindade de viagem, atravessando a terra, ensinando as habilidades das pessoas em agricultura, tecelagem e metaljamento. Em essência, ele não era simplesmente um deus remoto e não envolvido, mas aquele que participou ativamente do desenvolvimento da sociedade humana. Esse papel ativo demonstra a conexão entre o divino e o terreno, embaçando a linha entre o sobrenatural e o humano. Esse relacionamento próximo reflete como o povo Tiwanaku viu o mundo, como uma interação harmoniosa entre o reino divino e o humano. As jornadas de Viracocha são frequentemente associadas a locais e eventos específicos. Por exemplo, alguns contos vinculam a chegada de Viracocha ao lago Titicaca, o local de nascimento das civilizações andinas. Outras histórias mencionam sua presença nas montanhas, onde ele trouxe os vales férteis, simbolizando a interação entre a natureza e o poder divino. Essa conexão com locais geográficos estabelece uma conexão concreta entre mitologia e meio ambiente. As âncoras geográficas tornaram os mitos mais relevantes e significativos para as pessoas que moravam lá. As esculturas no monólito retrataram várias dessas viagens, mostrando Viracocha andando entre seu povo, ensinando-lhes os caminhos da civilização. Eles também exibiram seu poder sobre a natureza, criando montanhas e vales e comandando as águas. Essas representações ajudaram a solidificar o status de Viracocha como não apenas um deus criador, mas também uma divindade patrona que cuidava de seu povo e seu bem-estar. Ele lhes forneceu o conhecimento e os recursos necessários para a sobrevivência. Suas ações foram uma demonstração de seus cuidados e preocupação pela humanidade. A reverência do povo de Tiwanaku por Viracocha é evidente na arquitetura e rituais da cidade. Os estudiosos acreditam que o alinhamento preciso do portão do Sol e de outras estruturas reflete um entendimento astronômico ligado aos movimentos do Sol, refletindo o papel de Viracocha como um deus do Sol. Também sugere que o povo Tiwanaku tinha um profundo conhecimento de astronomia, usado para a agricultura e a marcação de importantes eventos religiosos.
Além disso, os elaborados sistemas de gerenciamento de água, como Ka'aira havia descoberto, pode simbolizar o controle de Viracocha sobre as águas que dão vida vital. O projeto e a execução cuidadosos do sistema mostram que o povo Tiwanaku reverenciou a água como um elemento sagrado e possuía uma compreensão avançada da engenharia hidrelétrica. As técnicas avançadas no gerenciamento da água também refletem a habilidade e o domínio das pessoas de recursos naturais, aumentando sua capacidade de sobrevivência e prosperidade. Os mitos sobre Viracocha fornecem insights cruciais sobre as crenças e a visão de mundo do povo Tiwanaku. Sua adoração a Viracocha ressalta a importância da criação, ordem e equilíbrio da natureza em sua visão de mundo. A reverência dada a essa divindade também sugere a importância da liderança e orientação, com Viracocha atuando como modelo para os governantes e xamãs de Tiwanaku. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras nas ruínas, Ka'aira sentiu uma conexão profunda com o passado antigo, com as pessoas que haviam construído essa magnífica cidade e com os mitos que moldaram suas vidas. O beija-flor, sentindo o fim de sua exploração, se estabeleceu suavemente no ombro de Ka'aira. Eles descobriram apenas um fragmento dos segredos de Tiwanaku, mas os sussurros do passado, as lendas de Viracocha, haviam despertado um profundo sentimento de admiração e apreço pelo legado duradouro dessa civilização antiga. A jornada deles os levou pelas pedras e sob a terra, mas foram as histórias, os mitos, que realmente os transportaram no tempo, conectando-os aos corações e mentes das pessoas que percorreram essas pedras séculos atrás. A jornada pelos mitos foi tão profunda e enriquecedora quanto a exploração das próprias ruínas físicas. Os mistérios ainda mantinham seu fascínio, mas agora eles eram mistérios a serem abordados com respeito, entendimento e um senso mais profundo de conexão. Deixando o monólito para trás, Ka'aira e o beija-flor continuaram sua exploração, atraídos para uma estrutura colossal que dominava a paisagem. Era uma enorme pirâmide de barro, seus lados inclinando-se suavemente em direção à terra, como um gigante e adormecido. Era a Kapana, a maior pirâmide de Tiwanaku, e seu tamanho cheio de Ka'aira com reverência. Era tão vasto que parecia se esticar em direção ao céu, diminuindo até as árvores mais altas que ela já tinha visto. Mama Chacha havia falado de Akapana, chamando de montanha feita pelas mãos, uma prova da habilidade e dedicação do povo Tiwanaku. A pirâmide não era simplesmente um monte de terra, sua construção foi notavelmente sofisticada. Ka'aira notou padrões complexos na maneira como a terra estava em camadas, como um delicioso bolo feito com muitas camadas coloridas diferentes. Os estudiosos acreditam que essas camadas foram cuidadosamente construídas, usando diferentes tipos de solo e possivelmente até incorporando a pedra em algumas seções, para garantir a estabilidade da estrutura. Essas camadas podem ter sido criadas ao longo de gerações, com cada camada aumentando a grandeza da pirâmide e demonstrando a continuidade da civilização de Tiwanaku. Imagine, Ka'aira pensou, construindo algo tão enorme em muitos anos. Foi um projeto que precisava da ajuda de centenas, talvez milhares de pessoas. Quando se aproximaram, Ka'aira notou que a pirâmide não era apenas uma massa sólida, continha uma rede de câmaras e passagens internas. Mama Chacha havia falado sobre isso, descrevendo-os como o coração da pirâmide. Esses espaços internos não eram apenas caros simples, muitos foram cuidadosamente projetados e construídos usando pedras cortadas com precisão. Algumas câmaras podem ter servido como túmulos, enquanto outras provavelmente foram usadas para fins cerimoniais. Era como se toda a estrutura em si fosse um lugar sagrado, um templo gigante dedicado aos deuses. A escala da construção é realmente surpreendente. Imagine construir algo tão grande que você precisava planejar sua construção por várias gerações. Os arqueólogos acreditam que as pessoas que moravam em Tiwanaku tinham um conhecimento avançado de técnicas de construção e habilidades de engenharia. Pense no desafio logístico envolvido, transportar gado maciço. Coordenando os esforços de inúmeros trabalhadores e garantindo a integridade estrutural de uma pirâmide que provavelmente era muito mais alta no passado. A construção exigia planejamento meticuloso e conhecimento intrincado de engenharia e arquitetura. Os arqueólogos encontraram evidências de sistemas sofisticados de gerenciamento de água dentro da própria pirâmide de Akapana. Canais e reservatórios, assim como os que Ka'aira viram em outros lugares das ruínas, foram intricadamente tecidos na estrutura da pirâmide. Algumas teorias sugerem que a água desempenhou um papel significativo nas funções cerimoniais da pirâmide, possivelmente simbolizando as propriedades vidas da água e a capacidade do povo Tiwanaku de gerenciar e aproveitar o poder da natureza. Esses canais poderiam ter sido usados para controlar o fluxo de água e possivelmente encenar rituais elaborados à base de água.
O planejamento cuidadoso mostra o quanto o povo Tiwanaku valorizava a água e sua importância em sua vida diária e espiritualidade. O beija-flor, sempre curioso, entrou em uma pequena abertura perto da base da pirâmide. Kaaira seguiu cautelosamente, encontrando-se em uma passagem mal iluminada. O ar estava frio e úmido, carregando o fraco perfume da terra. As paredes eram feitas de pedras enormes e com precisão, unidas tão perfeitamente que era difícil ver onde uma pedra terminou e outra começou. A precisão da construção foi surpreendente. Era como se as pedras tivessem crescido juntas, em vez de serem colocadas pelas mãos humanas. A precisão e o artesanato foram realmente incríveis, demonstrando uma compreensão sofisticada das técnicas de alvenaria e construção. À medida que se aventuravam mais fundo, Kaaira notou esculturas intrincadas nas pedras, semelhantes às que ela tinha visto no monólito. Essas esculturas retratavam várias figuras e símbolos, muitos dos quais ela reconheceu das histórias de Mama Chacha. As esculturas representavam cenas da mitologia de Tiwanaku, incluindo a criação do mundo e as ações de Viracocha, confirmando a natureza sagrada deste lugar. As esculturas mostram como o povo Tiwanaku usou arte para expressar suas crenças religiosas e deixar um registro visual de sua cultura para gerações futuras. A estrutura interna da pirâmide é complexa, com câmaras e passagens que se entrelaçam como um labirinto. Alguns desses espaços são pequenos e apertados, enquanto outros são grandes o suficiente para acomodar muitas pessoas. O arranjo sugere que a capana serviu a vários propósitos, possivelmente agindo como um centro cerimonial, um local de enterro e talvez até uma residência para figuras importantes. É possível que os padres ou governantes tenham vivido dentro da estrutura, além de usar câmaras diferentes para diferentes ritos e cerimônias. A natureza multifuncional da pirâmide destaca a versatilidade da arquitetura Tiwanaku e a complexidade de sua organização social. Mais uma exploração revelou evidências do que parecem ser plataformas dentro da pirâmide. Essas plataformas, provavelmente construídas em pedra, podem ter sido usadas para cerimônias ou como estágios para rituais importantes. Os diferentes níveis dentro da pirâmide poderiam ter simbolizado diferentes níveis de importância espiritual ou social. Imagine os rituais realizados nessas plataformas, com padres ou xamãs realizando cerimônias, acompanhadas de música e ofertas aos deuses. As plataformas adicionaram outra camada de complexidade às funções sagradas de Akapana. Kaaira e o beija-flor continuaram sua exploração, seguindo cuidadosamente o labirinto de passagens. Eles se maravilharam com a ingenuidade dos construtores de Tiwanaku, a maneira como usaram a terra e a pedra para criar uma estrutura monumental que resistiu ao teste do tempo. A pirâmide parecia cantarolar com uma energia silenciosa, um testemunho do significado espiritual do lugar, o poder da fé e as habilidades impressionantes do povo Tiwanaku. Subindo até o topo da pirâmide de Akapana, eles encontraram uma vista deslumbrante da área circundante. A vasta extensão do lago Titicaca brilhou à distância, e as montanhas eram altas e majestosas. Todo Tiwanaku se espalhou diante deles, mostrando o design urbano avançado e as sofisticadas capacidades de infraestrutura da civilização. Esse ponto de vista deu a Kaaira uma sensação de poder e influência que Tiwanaku manteve sobre a paisagem e seu povo. A paisagem em si parecia contar uma história de empreendimento humano, engenhosidade e conexão com o mundo sagrado. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu em tons vibrantes de laranja e roxo, Kaaira e o beija-flor desceram a pirâmide, seus corações cheios de uma sensação de admiração e admiração. Eles haviam explorado uma das estruturas mais magníficas de Tiwanaku, um lugar que combinava brilho arquitetônico com profundo significado espiritual. A pirâmide Akapana era mais do que apenas uma pilha de pedras, foi uma prova da criatividade, engenhosidade e crenças espirituais do antigo povo Tiwanaku, um legado que continua a inspirar séculos de maravilha e fascínio depois. A exploração de Akapana enriqueceu sua compreensão da complexidade de Tiwanaku, deixando um impacto duradouro. A experiência aumentou a apreciação de Kaaira pela ingenuidade e arte das pessoas que construíram essa estrutura majestosa, lembrando-lhe que mesmo os menores detalhes tinham imenso significado ao descobrir os segredos do passado. O pôr do sol ofereceu um fechamento perfeito para o dia da exploração, um belo símbolo da continuação do legado de Tiwanaku, apesar da passagem do tempo. Deixando a pirâmide de Akapana inspiradora, Kaaira e o beija-flor se viram atraídos para outra estrutura enigmática, um local ainda mais desconcertante do que as obras colossais que haviam acabado de explorar. Era Pumapunku, um lugar sussurrado em tons silenciosos, mesmo entre as histórias antigas que a mamãe Chacha compartilhou. Ao contrário da grandeza de barro de Akapana, Pumapunku apresentou um enigma diferente,
um feito aparentemente impossível de uma pedra precisa que ainda confunde engenheiros e arqueólogos modernos. A primeira impressão foi a de beleza geométrica e Stark. Blocos vastos e intrincados de arenito vermelho estavam espalhados pelo local, outros ainda parcialmente no lugar, formando os restos esqueléticos de uma estrutura que já foi magnífica. A escala era imensa, mas foi a precisão que realmente chamou a atenção de Kaaira. Estes não eram apenas pedras mais ouvidas, eles foram meticulosamente criados, cada bloco se encaixando perfeitamente contra seu vizinho com uma precisão que parece quase impossível sem máquinas modernas. As próprias pedras eram notáveis. Alguns eram enormes, pesando muitas toneladas, suas superfícies suavizavam e polidas para um brilho quase espelho. Outros foram intrincados com canais, sulcos e recessos perfeitamente formados. Seu objetivo ainda é uma fonte de intenso debate. Kaaira correu seus pequenos cascos ao longo da superfície de um bloco particularmente grande, maravilhado com sua suavidade. Parecia fresco e estranhamente calmante ao toque. O beija-flor zumbiu em volta da cabeça, seu pequeno bico sondando em algumas das esculturas mais profundas. O que foram essas marcas? Que segredos eles seguraram? Muitas das pedras exibem um nível surpreendente de precisão em suas dimensões e ângulos. As articulações entre os blocos são tão apertadas que mesmo uma fina lâmina de grama não cabia entre eles. Esse nível de precisão sugere um entendimento avançado de geometria e engenharia, excedendo em muito o que se poderia esperar de uma civilização que antecede o uso de ferramentas de metal ou máquinas avançadas. Como o antigo povo Tiwanaku conseguiu isso? Continua sendo uma das maiores questões não respondidas da arqueologia andina. Os arqueólogos documentaram vários exemplos desse ajuste notável. Alguns blocos parecem se entrelaçar com tanta precisão que é quase impossível acreditar que foram movidos e colocados à mão. Considere o peso e a escala dessas pedras. Somente os desafios logísticos são quase intransponíveis, mesmo com a tecnologia moderna. Imagine o esforço necessário para transportar, levantar e posicionar esses blocos colossais, muitos dos quais pesam muitas toneladas. Como eles conseguiram isso, sem ferramentas avançadas? Eles possuíam uma tecnologia secreta? Ou era um nível de habilidade e organização humana que esquecemos em grande parte como alcançar? As próprias pedras parecem ter sido extraídas de diferentes locais. A análise revela que alguns são arenito avermelhado, enquanto outros são andesita mais poroso. O fato de esses diversos materiais terem sido cuidadosamente escolhidos e depois trabalharam com um padrão tão exigente destaca ainda mais a sofisticação de sua obra. De alguma forma, eles suavizaram ou trataram essas rochas incrivelmente duras para facilitar a manipulação. O mistério persiste. Além da pura precisão da pedra, a funcionalidade do design de Pumapunku permanece amplamente ilusória. Alguns pesquisadores acreditam que o local era um centro cerimonial, um local para rituais e ofertas. Outros sugerem que isso pode ter servido como um centro administrativo ou político. O layout das estruturas restantes é complexo, com uma rede de plataformas, canais e o que parecem ser cuidadosamente posicionados de recursos de água. O significado desses recursos ainda está sendo debatido ativamente. Os canais esculpidos nas pedras são particularmente intrigantes. Alguns são retos, outros são curvos e seu tamanho e profundidade variam significativamente. Eles foram usados para drenagem? Eles faziam parte de um complexo sistema de gerenciamento de água? Ou eles tinham um significado simbólico ou ritual? O objetivo dessas características intrigantes continua sendo um foco de pesquisa e especulação em andamento. A escala pura do site também sugere a organização e a mão de obra que seriam necessários para sua construção. Imagine a coordenação necessária para pedrear as pedras, transportá-las para Pumapunku e montá-las com uma precisão tão incrível. Milhares de pessoas teriam que trabalhar juntas, cada uma executando sua tarefa específica com precisão inabalável. Os achados arqueológicos sugerem um alto grau de organização social e técnicas sofisticadas de gerenciamento. Isso aponta para um nível de engenharia social altamente desenvolvido e avançado. Além disso, o enigma de Pumapunku é aprofundado pela falta de marcas de ferramentas óbvias em muitas das pedras. Não há sinais visíveis de martelos, formões ou outros implementos. Essa falta de evidência das marcas de ferramentas tradicionais é outra pista, sugerindo um método ou tecnologia altamente avançada que desafiou as ferramentas comuns usadas por outras culturas contemporâneas.
Enquanto alguns estudiosos propuseram que a civilização de Tiwanaku possa ter utilizado um método sofisticado de técnicas avançadas de modelagem de pedra, possivelmente envolvendo água, calor e pressão, isso permanece totalmente especulativo neste momento. Além disso, o alinhamento astronômico de algumas das estruturas de Pumapunku sugere uma profunda compreensão dos movimentos celestes. Essa observação se vincula ao entendimento mais amplo de que a cultura Tiwanaku teve uma compreensão extremamente sutil do cosmos e sua influência em seu mundo. O layout de Pumapunku refletiu uma compreensão profunda dos ciclos astronômicos e sua importância em suas crenças e práticas. Este é um assunto maduro para uma exploração adicional. O mistério duradouro de Pumapunku reside não apenas na precisão de seu trabalho em pedra, mas também por sua natureza incompleta. O site está em grande parte em ruínas, e grande parte de sua estrutura original foi perdida até o tempo e os elementos. Como era a estrutura completa? Quais foram as funções específicas de suas diferentes partes? Essas perguntas continuam a alimentar pesquisas acadêmicas e fascínio público. A natureza incompleta de Pumapunku só aumenta seu fascínio, transformando em um testamento vivo da engenhosidade e conhecimento de uma civilização perdida. Pumapunku é um testemunho da ingenuidade e do conhecimento sofisticado do povo Tiwanaku. Sua pedra notavelmente precisa, a escala do empreendimento e o mistério duradouro em torno de sua construção continuam a desafiar nossa compreensão das civilizações antigas e suas capacidades. Quanto mais aprendemos, mais perguntas surgem, lembrando-nos que ainda há muito que descobrir sobre esse site fascinante e enigmático. Kaaira e o Beija-Flor, deixando o silencioso gigante de Pumapunku, sentiram um profundo sentimento de admiração. O silêncio do site mantinha mais do que apenas os segredos do passado, mas também um convite respeitoso para continuar revelando os mistérios que ainda mantém dentro de suas pedras desgastadas. O pôr do sol lançou longas sombras através das ruínas antigas, uma promessa silenciosa de que os sussurros de Tiwanaku continuariam ecoando com o tempo, inspirando gerações vindouras. Deixando Pumapunku, uma sensação de maravilha silenciosa permaneceu no ar, uma sensação palpável que ressoou mesmo com o espírito jovem de Kaaira. O beija-flor, sempre inquieto, seguiu em frente, suas minúsculas asas um borrão contra a luz desbotada. De repente, pairava perto de uma grande pedra caída, suas penas iridescentes brilhando como a luz solar capturada. Kaaira se aproximou com cautela, sua curiosidade despertou pelo repentino interesse do pássaro. Gravadas na superfície da pedra estavam esculturas complexas, não os padrões geométricos precisos da arquitetura de Pumapunku, mas uma série de símbolos, aparentemente mais abstratos. Eles não eram simplesmente decorativos, eles possuíam uma qualidade deliberada e quase narrativa. Linhas, círculos e figuras estilizadas entrelaçadas, criando uma linguagem visual. Isso falava volumes, mas permaneceu teimosamente silencioso. Kaaira, guiada pelo persistente cantora do beija-flor, traçou os contornos dos símbolos com seu casco macio, seu pequeno nariz se contorcendo com intrigas. Estes não eram apenas marcas aleatórias, estas eram mensagens. Mensagens de uma civilização desaparecida, uma conversa silenciosa ecoando em milênios. O povo Tiwanaku, ao que parecia, tinha um sofisticado sistema de comunicação através de símbolos visuais, uma forma de escrita sem palavras como as entendemos. Era uma linguagem visual que codificava conhecimento, crenças e talvez até histórias. Essa descoberta transformou as ruínas de pedras enigmáticas em contadores de histórias em potencial, ansiosos para compartilhar seus segredos com quem estava disposto a ouvir. O desafio, é claro, deitou-se em decifrar esse script antigo. Ao contrário da pedra clara e precisa de Pumapunku, esses símbolos estavam abertos à interpretação. Os estudiosos, ainda hoje, continuam a debater seus significados, mas certos motivos recorrentes sugerem uma compreensão compartilhada de sua função. O processo de interpretação dessas mensagens visuais é um empreendimento acadêmico em andamento, combinando observação cuidadosa, comparações transculturais e especulações informadas. Um dos símbolos mais recorrentes é a figura estilizada de uma pirâmide escalonada, geralmente interpretada como uma representação do próprio Akapana. Essa pirâmide, como Kaaira testemunhou anteriormente, não era apenas uma estrutura monumental, era também um símbolo sagrado, imbuído de significado religioso e cosmológico. A imagem do Akapana, repetida em várias pedras, sugere seu papel central na visão de mundo de Tiwanaku. Era mais do que um edifício, era uma representação de seu cosmos, um vínculo tangível entre os reinos terrestre e celestial. Outro símbolo predominante foi uma série de círculos concêntricos, frequentemente interpretados como representações do Sol ou corpos celestes.
O povo Tiwanaku, como evidenciado pelos alinhamentos astronômicos de suas estruturas, teve um entendimento notável da astronomia. Esses símbolos circulares podem ser representações da jornada do Sol, as fases da Lua ou talvez até a natureza cíclica da vida e da morte. Essa interpretação se alinha com as evidências crescentes sugerindo as profundas crenças cosmológicas de Tiwanaku. O beija-flor, sentindo crescente entendimento de Kaaira, voou para outra pedra, onde uma série de figuras estilizadas foi retratada. Essas pareciam ser representações de animais, lhamas, condores e talvez até jaguars. Os animais provavelmente mantinham significados simbólicos específicos dentro da cosmologia de Tiwanaku, possivelmente representando diferentes aspectos de seu mundo ou incorporando divindades específicas ou forças poderosas da natureza. Exames mais aprofundados revelaram figuras humanas, geralmente representadas em toucas elaboradas e roupas cerimoniais. Provavelmente eram representações de padres, governantes ou outras figuras importantes da sociedade de Tiwanaku. O estilo de roupa, ornamentos e cocares pode indicar ranking, status social ou possivelmente até papéis rituais. A evidência arqueológica continua contribuindo com mais detalhes para entender essas representações complexas. O ato de decifrar essas mensagens visuais, no entanto, não é apenas identificar símbolos individuais. Trata-se de entender o contexto em que eles aparecem, reconhecendo padrões e relações entre diferentes símbolos e reunindo a narrativa maior que transmitem. Assim como uma única palavra não transmite todo o significado de uma frase, um único símbolo não transmite toda a mensagem de uma escultura em Tiwanaku. O desafio está em entender a interação de símbolos, reconhecer suas variações sutis e apreciar seu significado coletivo. Os estudiosos sugeriram que alguns desses símbolos poderiam ter sido usados para registrar eventos históricos, criando uma crônica visual da história de Tiwanaku. Outros sugerem que eles poderiam ter sido usados para fins religiosos, transmitindo mitos, lendas e crenças cosmológicas. As possibilidades são vastas, e a falta de uma linguagem escrita direta faz do processo de interpretação um trabalho lento e meticuloso da descoberta. O beija-flor, agora aparentemente impaciente, levou Kaaira a uma grande laje de pedra com uma representação intrincada de uma figura estilizada segurando um cetro, cercado por símbolos menores semelhantes a estrelas e plantas. Isso pode ser uma representação de uma divindade ou um governante poderoso. No entanto, sem mais contexto ou exemplos comparativos, é impossível vir uma conclusão definitiva. Esse é um dos principais desafios enfrentados por arqueólogos e pesquisadores que estudam a iconografia de Tiwanaku, a relativa escassez de textos decifrados. Embora existem inúmeras esculturas e símbolos, muitos não têm interpretações claras ou simples, resultando em uma ampla gama de significados propostos, muitas vezes levando a debates acadêmicos animados. Essas discussões, no entanto, contribuem para uma compreensão mais clara do contexto cultural e das crenças da civilização de Tiwanaku. A ausência de um alfabeto convencional não diminui a importância dessas mensagens. Em vez disso, destaca a criatividade e a ingenuidade do povo Tiwanaku. Eles desenvolveram uma linguagem visual sofisticada para se expressar e comunicar sua compreensão do mundo. Suas esculturas não são apenas decorativas, são registros tangíveis de uma cultura rica e complexa. Kaaira e o beija-flor passaram as horas restantes da luz do dia explorando as ruínas, observando cuidadosamente as pedras e os padrões que eles mantinham. Eles descobriram mais símbolos, mais imagens e mais perguntas não respondidas. Mas a cada nova descoberta, as mensagens em pedra começaram a ressoar, sussurrando histórias de um passado que continua a inspirar admiração e admiração. Estas não são apenas pedras inertes, são expressões tangíveis das esperanças, crenças e realizações de uma civilização, um legado que continua a falar ao longo do tempo. O pôr do sol lançou longas sombras na paisagem antiga, lançando as pedras em silhuetas que pareciam dançar com sussurros antigos carregavam o vento andino. As mensagens nas pedras não estavam confinadas a símbolos únicos e isolados. Em vez disso, eles faziam parte de uma narrativa visual maior, uma tapeçaria tecida de padrões complexos e variações sutis no estilo. Compreender essa narrativa requer não apenas a capacidade de identificar símbolos individuais, mas também a sensibilidade para discernir as relações entre eles, apreciando o contexto em que foram colocados. As pedras não são simplesmente uma coleção de imagens separadas, eles são uma linguagem visual complexa que apenas revela todo o seu significado através de um estudo e interpretação cuidadosos. O processo de decifrar essas mensagens é uma jornada de descoberta, uma busca para entender as mentes e perspectivas de um povo separado de nós por séculos.
É uma prova do poder duradouro da criatividade humana e da notável capacidade dos seres humanos de deixar para trás um legado que continua a falar conosco, em vastos trechos de tempo e espaço. Esse legado não é simplesmente uma coleção de artefatos e estruturas. É uma conversa, um convite para se envolver com uma civilização que deixou sua marca no mundo de maneiras que estamos apenas começando a entender. Ainda hoje, arqueólogos e antropólogos continuam estudando essas esculturas, trabalhando para desvendar seus significados e reconstruir a rica tapeçaria da cultura Tiwanaku. O trabalho deles é uma prova do mistério duradouro do passado, um lembrete de que, mesmo após séculos de silêncio, essas pedras continuam a manter os segredos de uma civilização notável. Os sussurros de Tiwanaku não são simplesmente o produto da imaginação, eles são os ecos de uma civilização real e vibrante, ecoando no tempo e nos convidando a continuar ouvindo e aprendendo. Enquanto Kaaira e o Beija-Flor descansavam entre os gigantes silenciosos de Tiwanaku, as estrelas acima pareciam brilhar com uma luz conhecedora, comemorando silenciosamente o legado duradouro dessa civilização antiga e a busca contínua para decifrar seus segredos. As próprias pedras, banhadas à luz da lua macia, pareciam cantarolares com a ressonância de um passado esperando pacientemente para ser entendido. Capítulo 3. O legado de Tiwanaku. As pedras sussurros continham não apenas histórias da glória de Tiwanaku, mas também sugerem seu eventual declínio. Mesmo que Kaaira e o Beija-Flor sentissem o peso do magnífico passado da cidade, uma sensação de mistério silencioso também permaneceu, uma sensação de uma civilização poderosa que de alguma forma desapareceu nas brumas do tempo. O Beija-Flor, sentindo essa mudança na atmosfera, voa nervosamente, é geralmente vibrante chirp subjugada. As razões por trás do declínio de Tiwanaku continuam sendo um tópico de muita discussão entre os estudiosos, um quebra-cabeça complexo com muitas peças ainda a serem montadas. Não foi um colapso repentino, mas um processo gradual que abrange séculos. Imagine como uma árvore poderosa, perdendo lentamente as folhas, uma a uma, até que apenas os galhos nos permaneçam. Uma das teorias mais proeminentes aponta para alterações mentais. A civilização de Tiwanaku prosperou em um clima relativamente estável, beneficiando-se das terras férteis ao redor do lago Titicaca. Mas com o tempo, o clima mudou. Pense nisso como uma mudança gradual nos padrões climáticos, menos chuva, talvez, ou talvez mudanças nas estações que afetaram as colheitas. Essas mudanças sutis, com o tempo, poderiam ter afetado drasticamente a disponibilidade de alimentos e recursos. O rico sistema agrícola que sustentou Tiwanaku poderia ter lutado para lidar com esses novos desafios. Imagine os agricultores trabalhando em seus campos, contando com ciclos previsíveis das estações, apenas para encontrar esses ciclos interrompidos. As colheitas antes abordadas se tornariam menores, criando escassez e possivelmente fome. Esse estresse ambiental poderia ter enfraquecido toda a sociedade. Assim como uma planta precisa de água e luz solar para prosperar, uma civilização precisa de recursos para funcionar. Quando os recursos se tornam escassos, podem surgir conflitos. Pense em pessoas que competem pela comida restante ou lutando pelo acesso à água. Esses tipos de lutas, alimentados por um ambiente em mudança, poderiam ter prejudicado significativamente a ordem social, criando instabilidade e potencialmente levando a conflitos internos. A comunidade outrora inescrutável pode ter se fragmentado em grupos menores e concorrentes. Outro fator possível é a revolta social. Uma sociedade, por mais poderosa que seja, é tão forte quanto sua unidade. Com o tempo, as tensões internas, possivelmente ligadas a questões de poder, distribuição de recursos ou talvez desacordos religiosos, poderiam ter enfraquecido o tecido social. Imagine diferentes grupos da sociedade de Tiwanaku disputando controle ou desacordos que se transformam em conflitos. Essas lutas internas poderiam ter enfraquecido a capacidade da cidade de se adaptar e responder a pressões externas, como o clima em mudança. O declínio de Tiwanaku não foi simplesmente uma questão de uma causa, mas uma combinação de fatores, interagindo de maneiras complexas. Foi um efeito dominó, onde uma questão desencadeou outra, levando um desvio lento da civilização. Pense nisso como uma série de eventos interconectados, como dominós falling, cada um empurrando o outro até que todo o sistema cai. O clima de mudança, a escassez de recursos e talvez os conflitos internos, trabalhando juntos, criaram um ambiente difícil para o povo Tiwanaku navegar. O declínio gradual de Tiwanaku é um lembrete de que mesmo as civilizações mais poderosas não são imunes a mudar. Assim como as árvores que eventualmente murcham e caem, até os impérios mais poderosos estão sujeitos às forças da natureza e às flutuações da história humana.
Mas o que também é importante é a resistência do legado. Embora a própria cidade tenha diminuído, o legado da cultura de Tiwanaku viveu, influenciando outras sociedades andinas e deixando para trás uma rica tapeçaria de histórias, crenças e tecnologias que continuam a inspirar admiração e admiração até hoje. O notável trabalho de pedra, os símbolos intrigantes e o legado do conhecimento astronômico são testemunhos da criatividade e resiliência do povo Tiwanaku. Kaaira, sentindo o peso dessa história, acariciou o beija-flor suavemente. O pássaro, sentindo sua preocupação, cantou suavemente, oferecendo um pequeno conforto. O sol poente pintou as ruínas em tons de laranja e roxo, lançando longas sombras que pareciam esticar de volta no tempo. Enquanto a cidade pode ter declinado, seu espírito, sua ingenuidade e seu legado continuaram a ressoar, sussurrando histórias de uma civilização que antes prosperaram nessa paisagem notável. A história do declínio de Tiwanaku não foi uma história de derrota, mas uma história de mudança, um lembrete de que, mesmo quando as sociedades evoluem e se transformam, seus legados perduram, moldando o mundo de maneiras que estamos apenas começando a entender. O declínio de Tiwanaku não foi um evento catastrófico repentino, mas um processo gradual, se desenrolando ao longo de séculos. É uma história de adaptação, resiliência e, finalmente, mudanças. Enquanto a própria cidade pode ter desaparecido, o impacto cultural do povo Tiwanaku ainda é evidente nos Andes hoje. Suas habilidades arquitetônicas, sua compreensão da astronomia e a maneira como eles conseguiram criar uma civilização sofisticada em um ambiente tão desafiador ainda inspira admiração e admiração entre estudiosos, pesquisadores e até crianças como Kaaira. Pensar nas mudanças que levaram ao declínio de Tiwanaku nos lembra que o mundo ao nosso redor está sempre em movimento. Climas mudam, sociedades. Adapte-se, e até as civilizações mais poderosas eventualmente enfrentam seus desafios. Mas também é um lembrete de que, mesmo diante de grandes mudanças, o legado de uma cultura pode suportar, deixando para trás uma trilha de conhecimento, inovação e inspiração para gerações futuras. O impressionante trabalho de pedra, alinhamentos astronômicos e as intrincadas esculturas continuam a cativar e intrigar pesquisadores ainda hoje. A história de Tiwanaku é uma poderosa história de mudança e continuidade. A cidade pode ter declinado, mas seu legado continua a ressoar. Esta história destaca a adaptabilidade e a resiliência do povo, mesmo diante de imensos desafios. Suas inovações, seu conhecimento de astronomia e seu domínio do Sonevork são exemplos que ainda nos inspiram. Mesmo quando a cidade de Tiwanaku desapareceu, sua influência se espalhou, deixando sua marca em outras civilizações andinas. Pense nisso como um efeito cascata. O declínio da cidade não significava o fim de sua influência cultural, mas o começo de um novo capítulo na história andina. As sofisticadas tecnologias desenvolvidas pelo povo Tiwanaku, sua compreensão da astronomia e suas proezas arquitetônicas influenciaram as culturas subsequentes na região. Era uma passagem da tocha, um legado transportado pelas gerações seguintes. Kaaira e o beija-flor, observando as estrelas emergirem no céu escuro, sentiram uma sensação de paz. A história de Tiwanaku, com sua ascensão e queda, foi uma prova da natureza cíclica da própria vida. Assim como o sol nasce e se passa, as civilizações aumentam e descem. Mas, mesmo quando eles desaparecem, seus ecos permanecem, carregados ao vento, sussurrando através dos tempos. O silêncio das ruínas não era um silêncio do esquecimento, mas um silêncio cheio da ressonância de um passado poderoso. O legado de Tiwanaku viveu, não apenas nas pedras, mas no próprio tecido da cultura andina. O estudo do declínio de Tiwanaku oferece lições valiosas para nós hoje. Isso nos mostra a interconectividade de fatores ambientais, estruturas sociais e o bem-estar geral de uma civilização. Compreender esses fatores não é simplesmente um exercício de análise histórica. Oferece informações importantes para enfrentar os desafios que enfrentamos em nosso próprio tempo. A história do declínio de Tiwanaku ressalta a importância da sustentabilidade, da comunidade e da capacidade de se adaptar às mudanças nas circunstâncias. Ao estudar o passado, podemos obter uma compreensão mais profunda das forças que moldam nosso mundo e aprendem com os sucessos e fracassos daqueles que vieram antes de nós. O legado duradouro de Tiwanaku nos lembra que, mesmo diante da diversidade, a criatividade e a inovação humanas podem deixar um impacto duradouro no mundo. Os mistérios em torno de seu declínio são um lembrete constante de que o passado tem lições valiosas, e as histórias sussurradas pelas pedras continuam a inspirar maravilha, curiosidade e uma compreensão mais profunda de nossa história humana compartilhada. Os sussurros de Tiwanaku não são apenas sons do passado, eles são ecos de um legado que continua a moldar nosso presente e informar nosso futuro.
A história de Tiwanaku não é simplesmente uma história do declínio de uma civilização. É uma prova do poder duradouro da ingenuidade humana, resiliência e rica tapeçaria da história humana. O sol mergulhou abaixo do horizonte, lançando longas sombras nas ruínas de Tiwanaku. Kaaira, a jovem lhama e o beija-flor aninhado, o silêncio quebrado apenas pelo farfalhão suave do vento através das ervas altas. Quando as estrelas começaram a aparecer, uma sensação de admiração encheu o ar, um sentido não apenas da vastidão do céu noturno, mas da vastidão do próprio tempo. As histórias de Tiwanaku, sussurraram de geração em geração, pareciam tão antigas e duradouras quanto as próprias estrelas. Essas histórias não eram apenas histórias de reis e conquistas, eles estavam vivendo fios tecidos no próprio tecido da cultura andina. Eles eram os meios pelos quais a memória de Tiwanaku, seu povo e suas realizações foram passados ao longo dos séculos, sobrevivendo até o declínio da cidade. Pense neles como ecoa reverberando ao longo do tempo, cada recontagem adicionando uma camada de significado, cada contador de histórias acrescentando um toque pessoal à narrativa antiga. Essas não estavam escritas em pergaminho ou gravadas em pedra. As histórias foram contadas em torno de incêndios estalantes, sob a vasta extensão e o céu andino, acompanhado pela batida rítmica da bateria e pelas melodias assustadoras dos pampipes. Cada narrativa foi uma performance única, embelezada com gestos, sons e expressões, acrescentando profundidade emocional à narrativa e forjando uma conexão profunda entre o contador de histórias e o ouvinte. Os mitos e lendas eram mais do que apenas entretenimento. Eles eram veículos para transmitir conhecimento, valores e crenças culturais. As histórias dos deuses e deusas, os mitos da criação, os contos de heróis e vilões, todos continham lições sobre a vida, a morte, o mundo natural e as complexidades das relações humanas. Eles eram ferramentas que moldaram a identidade e a visão de mundo das sucessivas comunidades andinas, tecendo o legado de Tiwanaku na tapeçaria cultural da região. Uma das narrativas mais duradouras envolveu o Portão do Sol, aquele magnífico portão adornado com esculturas intrincadas e símbolos astronômicos. As histórias associadas ao Portão do Sol não eram mera ficção, eles refletiram uma profunda compreensão da astronomia e da natureza cíclica do tempo. O portão em si era um calendário, marcando solstícios e equinócios, demonstrando o conhecimento avançado de Tiwanaku sobre os movimentos celestes. As lendas giradas ao redor do Portão do Sol incorporaram esse conhecimento, enriquecendo a narrativa com camadas de significado que transcendeu a narrativa simples. As histórias não eram apenas sobre o passado, eles também eram uma maneira de entender o presente e prever o futuro. Imagine os anciãos, apontando para as intrincadas esculturas no Portão do Sol, explicando as posições das estrelas, relacionando os eventos nas histórias aos ciclos das estações. As histórias ligavam o povo ao passado, à sua terra e ao cosmos. Eles forneceram uma estrutura para entender seu lugar dentro do esquema maior das coisas, reforçando estruturas sociais e valores culturais. Outro aspecto duradouro do legado de Tiwanaku se reflete em sua intrincada cerâmica e têxteis. Estes não são apenas artefatos decorativos, são telas que carregam suas próprias narrativas. Os padrões, desenhos e símbolos encontrados nesses artefatos contam histórias próprias, expressando crenças culturais, estruturas sociais e vida cotidiana. Eles falam com a criatividade e engenhosidade do povo Tiwanaku, mesmo quando a cidade física caiu em ruínas. Esses objetos são testemunhas silenciosas do passado, oferecendo vislumbres em uma sociedade rica e complexa. Essas narrativas de cerâmica e têxteis não estavam confinadas à elite, eles foram difundidos em toda a sociedade de Tiwanaku. Pense nos objetos cotidianos, tigelas, pratos, têxteis usados para roupas e fins domésticos, todos decorados com desenhos e padrões simbólicos. Esses objetos forneceram um lembrete constante de identidade e valores culturais, reforçando a história e as crenças compartilhadas da comunidade. Ainda hoje, examinar esses artefatos oferece informações sobre as vidas e crenças das pessoas que as criaram, oferecendo uma janela para um mundo desaparecido. As histórias e lendas em torno de Tiwanaku não são simplesmente relíquias do passado, eles são narrativas vivas, em constante evolução e adaptação. A recontagem dessas histórias garantiu sua sobrevivência, garantindo que a herança cultural de Tiwanaku permaneça uma parte vibrante da cultura andina. As histórias transcendem eventos históricos, refletindo uma conexão duradoura com a Terra, o cosmos e o espírito humano. A transmissão dessas histórias ajudou a preservar não apenas a memória de Tiwanaku, mas também as habilidades e conhecimentos que sustentavam a civilização.
O conhecimento da agricultura, astronomia e construção, uma vez mantido dentro da comunidade, foi transmitido por gerações, garantindo sua sobrevivência mesmo após o declínio da cidade. Imagine os jovens aprendizes aprendendo com os mestres artesãos, o conhecimento transmitido por imitação, prática e narrativa. As histórias em si foram parte integrante do processo de aprendizado, fornecendo um contexto para entender o significado de seu trabalho. O poder duradouro dessas histórias é uma prova da capacidade humana de memória e resiliência. A capacidade de transmitir conhecimento através de tradições orais, de tecer o patrimônio cultural no próprio tecido da vida cotidiana, é o que permitiu ao legado de Tiwanaku sobreviver ao declínio de sua cidade e continuar a influenciar a cultura andina até hoje. Os ecos do passado de Tiwanaku ressoam nos mitos e lendas que continuam a ser contados, na arte e artefatos Hatch continua a ser estudado e, no espírito duradouro, do povo andino que carrega seu legado adiante. As histórias de Tiwanaku não são apenas sobre o passado, eles são um testemunho vivo do poder da memória, narrativa e resiliência do espírito humano. O legado de Tiwanaku vive, não apenas nas pedras, mas na vingança vibrante de histórias e tradições que continuam moldando a cultura andina. É um lembrete de que, mesmo quando os impérios desmoronam, o espírito de uma civilização pode suportar, sussurrando seus segredos através dos tempos. E esses sussurros continuam a falar conosco hoje, lembrando-nos do poder duradouro da criatividade humana e do profundo significado do patrimônio cultural. O legado de Tiwanaku não é um monumento estático para o passado, é um testemunho vivo e respiratório da capacidade humana de criatividade, resiliência e o poder duradouro da narrativa. O sol nasce sobre o altiplano, pintando as antigas pedras de Tiwanaku em tons de ouro e rosa. Mas o legado da cidade se estende muito além do nascer do sol de tirar o fôlego, ressoa profundamente nos corações e mentes do povo boliviano e da comunidade global. Hoje, Tiwanaku não é apenas uma prova de uma civilização notável, mas também como um patrimônio mundial da Unesco, um farol de orgulho cultural e um centro vital de pesquisa arqueológica. Seu significado transcende o domínio da curiosidade histórica, fala com o poder duradouro da ingenuidade humana, resiliência e profunda conexão entre uma civilização e sua terra. O reconhecimento de Tiwanaku como um patrimônio mundial da Unesco em 2000 ressalta sua importância incomparável ao patrimônio global. Essa designação de prestígio significa o valor universal dos restos arqueológicos de Tiwanaku, sua arquitetura monumental e seu profundo impacto na cultura andina. A inclusão do site nessa lista estimada serve como uma chamada à ação, um compromisso global de proteger e preservar esse tesouro inestimável para as próximas gerações. O envolvimento da Unesco garante a colaboração internacional nos esforços de pesquisa, conservação e educação, promovendo uma apreciação mais profunda pelo notável passado de Tiwanaku e seu significado duradouro. O governo boliviano desempenha um papel crucial na proteção do legado de Tiwanaku. Investimentos significativos foram feitos no desenvolvimento de infraestrutura, melhorando a acessibilidade para visitantes e pesquisadores. A criação de museus e centros de visitantes aprimora a compreensão da história e do significado cultural do site, permitindo que os visitantes se envolvam com o passado de uma maneira convincente e informativa. Os programas educacionais projetados para crianças em escolares bolivianas visam promover um senso de orgulho nacional e consciência cultural, garantindo que as gerações futuras se conectem com as realizações de seus ancestrais. Além disso, as contínuas escavações e pesquisas arqueológicas continuam a revelar novas ideias sobre as vidas e realizações do povo Tiwanaku, enriquecendo nossa compreensão dessa notável civilização. Além dos esforços oficiais de preservação, Tiwanaku ocupa um local de imenso significado cultural na sociedade boliviana. Não é apenas um local histórico distante, está entrelaçado no tecido da identidade boliviana. As estruturas monumentais da cidade servem como lembretes poderosos da rica história do país e da ingenuidade de seus antigos habitantes. As comunidades locais, particularmente aquelas que vivem perto das ruínas, estão profundamente conectadas à herança de Tiwanaku, geralmente preservando práticas e crenças tradicionais que as ligam diretamente ao passado da cidade. As tradições orais em andamento, entrelaçadas no tecido de suas vidas diárias, mantêm vivo o espírito de Tiwanaku, garantindo que as histórias, mitos e lendas continuem moldando sua compreensão de sua própria identidade cultural. A pesquisa arqueológica em andamento em Tiwanaku continua a produzir descobertas notáveis, aumentando nossa compreensão dessa civilização sofisticada. Tecnologias avançadas, como radar de penetração no solo e sensoriamento remoto, permitem que os arqueólogos explorem áreas anteriormente inacessíveis e descobrindo estruturas e artefatos ocultos. Essas escavações não apenas revelam o layout físico da cidade,
mas também fornecem informações sobre aspectos da vida cotidiana, desde práticas agrícolas a crenças religiosas. Análise de artefatos recuperados, de cerâmica complexa a tecidos finamente tecidos, ajuda a reconstruir a organização social, sistemas econômicos e expressões artísticas de Tiwanaku Society. Cada nova descoberta expande nossa compreensão de suas habilidades avançadas de engenharia, suas estruturas sociais complexas e seus intrincados sistemas de crenças. A preservação do legado de Tiwanaku requer uma abordagem multifacetada. A proteção de suas estruturas físicas contra a devastação do tempo e dos elementos é crucial. Isso inclui proteger a arquitetura monumental da erosão, empregar técnicas para estabilizar estruturas vulneráveis e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Os esforços de conservação também devem se estender à preservação do contexto arqueológico, garantindo que o delicado equilíbrio entre as estruturas antigas e o ambiente permaneça imperturbável. Além disso, os programas de monitoramento em andamento são críticos para identificar riscos potenciais e implementar medidas preventivas oportunas. Além da preservação física, igualmente importante está a preservação da herança intangível de Tiwanaku. Isso inclui proteger as tradições orais, os mitos e as lendas que foram transmitidas por gerações. Documentar essas narrativas, preservá-las em forma escrita e por meio de gravações audiovisuais, é crucial para garantir sua sobrevivência pela posteridade. Educar as gerações futuras sobre a importância dessas tradições orais, promovendo uma apreciação por seu valor cultural, é fundamental na preservação da rica tapeçaria do legado de Tiwanaku. O envolvimento das comunidades locais nesses esforços de preservação garante que suas vozes e perspectivas sejam centrais para o processo, promovendo um senso de propriedade e responsabilidade por proteger sua herança cultural. Além disso, a gestão responsável do turismo em Tiwanaku é essencial para garantir a preservação e sustentabilidade de longo prazo do local. Isso requer um planejamento cuidadoso e a implementação de práticas turísticas sustentáveis que minimizem o impacto ambiental e respeitem o significado cultural do site. A promoção do turismo responsável educa os visitantes sobre a importância de preservar o site e incentiva o comportamento respeitoso. Isso inclui educar os turistas sobre o comportamento apropriado dentro do local, enfatizar a necessidade de distúrbios mínimos aos delicados restos arqueológicos e incentivar a adesão a regulamentos projetados para proteger o meio ambiente. Uma abordagem equilibrada garante que o turismo contribua para a viabilidade econômica do site, enquanto protege sua integridade cultural e ambiental. O estudo de Tiwanaku é um empreendimento em andamento. Estudiosos e pesquisadores de todo o mundo continuam a explorar o passado fascinante da cidade, contribuindo para nossa crescente compreensão de suas notáveis realizações. Os esforços colaborativos de arqueólogos, historiadores, antropólogos e outros especialistas trazem diversas perspectivas ao estudo de Tiwanaku, enriquecendo nossa compreensão de sua complexa sociedade. O desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias de pesquisa abre mais oportunidades de descoberta, prometendo descobrir novas ideias sobre essa civilização enigmática. A pesquisa em andamento ajuda a reconstruir a história dos Tiwanaku, fornecendo uma compreensão mais profunda de sua cultura, suas crenças e suas estruturas sociais. A influência de Tiwanaku se estende além dos Andes bolivianos. Sua arquitetura sofisticada, engenharia avançada e organização social complexa servem como uma prova da ingenuidade e realizações das civilizações pré-colombianas nas Américas. O intrincado conhecimento astronômico da cidade, refletido em suas estruturas monumentais, demonstra uma profunda compreensão dos movimentos celestes e da natureza cíclica do tempo. A influência da cidade é visível nos estilos arquitetônicos e motivos artísticos de culturas andinas posteriores, destacando seu impacto duradouro no desenvolvimento de civilizações em toda a região. As lições aprendidas de Tiwanaku oferecem informações profundas sobre o desenvolvimento das sociedades humanas, sua capacidade de se adaptar às mudanças ambientais e sua capacidade de inovação e criatividade. Preservar o legado de Tiwanaku é uma responsabilidade coletiva. Exige os esforços concertados de arqueólogos, historiadores, governo boliviano, comunidades locais e comunidade internacional. Requer a administração colaborativa deste site inestimável, garantindo sua preservação para gerações futuras. Exige investimento contínuo em pesquisa, conservação e educação, garantindo que os mistérios de Tiwanaku continuem sendo desbloqueados, suas histórias compartilhadas e seu significado cultural comemorou. Ao proteger este local notável, protegemos não apenas o monumento físico ao passado, mas também o legado vivo de uma civilização notável e sua contribuição duradoura para a história humana.
Os sussurros de Tiwanaku continuam ecoando ao longo do tempo, lembrando-nos do poder da ingenuidade humana e da importância de preservar nossa herança cultural compartilhada. Os esforços em andamento para preservar e celebrar o legado de Tiwanaku garantem que esses sussurros continuem sendo ouvidos por séculos, inspirando admiração e admiração no coração de todos os que aprendem dessa notável cidade antiga. O sol mergulhou abaixo do horizonte, lançando longas sombras na extensão de Tiwanaku. O ar ficou mais frio, carregando consigo o perfume da flora única do altiplano, um perfume sutil que se misturava com o aroma terroso das pedras antigas. Kaaira, a jovem lhama, ficou ao lado de seu pequeno amigo Beija-Flor, suas silhuetas se acumulam contra o céu ardente. A aventura deles estava chegando ao fim. Eles haviam explorado o Portão do Sol, maravilhado com suas intrincadas esculturas e os alinhamentos celestes que ele rastreou. Eles passaram pelo Kalazazaia, sentindo o peso da história sob seus cascos e asas. Eles haviam traçado os contornos da pirâmide de Akapana, imaginando a atividade movimentada que antes encheu suas praças. O beija-flor, suas penas iridescentes brilhando na luz desbotada, pairava momentaneamente antes de se estabelecer no lã suave de Kaaira. Uma brisa suave enferrujou o casaco marrom escuro da lhama, um suspiro suave na quietude do crepúsculo. Foi uma jornada cheia de admiração, descoberta e um vínculo forjado em curiosidade compartilhada. Eles aprenderam sobre a ingenuidade do povo Tiwanaku, sua sofisticada compreensão da astronomia e o meticuloso artesanato evidente nas estruturas monumentais ao seu redor. Mais importante, eles aprenderam sobre o poder da amizade, sobre a alegria da exploração e a importância de preservar o legado do passado. Sua exploração se estendeu muito além das estruturas físicas. Eles mergulharam nas histórias tecidas nas próprias pedras de Tiwanaku. As histórias sussurraram ao vento e ecoaram nas gramíneas enferrujadas. Eles ouviram os contos de Viracocha, o deus criador e seu papel na formação do mundo. Eles aprenderam sobre a importância do sol e da lua na visão de mundo de Tiwanaku, sua influência na agricultura e seu papel integral na vida cerimonial da cidade. Eles até vislumbraram, nos voos rápidos e de arremesso do beija-flor, um reflexo da rapidez e graça dos antigos mensageiros que uma vez atravessaram a vasta paisagem andina. Kaaira, geralmente brincalhão e enérgico, sentiu uma sensação de contemplação silenciosa se estabelecer com ela. A magnitude da história de Tiwanaku, a intrincada tapeçaria de seus mitos e lendas, deixou uma marca indelével em sua mente jovem. Ela olhou para seu pequeno companheiro, sua miniatura forma um contraste perfeito com as pedras colossais ao redor. O beija-flor, à sua maneira, havia espelhado seu próprio senso de admiração e inquisição. Juntos, eles haviam explorado a grandeza silenciosa de Tiwanaku, desenterrando não apenas fatos históricos, mas também insights profundos sobre a capacidade do espírito humano de criação, inovação e reverência pelo cosmos. À medida que os últimos vestígios da luz solar desapareceram, uma profunda sensação de paz desceu sobre as ruínas. O silêncio foi quebrado apenas pelo enferrujado suave do vento através da vegetação esparsa e pelo ocasional chilrear de grilos. Kaaira e o beija-flor ficaram em um abraço tranquilo, sua jornada compartilhada desenhando para um fim comovente. A amizade deles, nascida em meio à grandeza de Tiwanaku, era uma prova da universalidade da conexão e do poder da experiência compartilhada. Kaaira, com sua lealdade inabalável e natureza gentil, e o beija-flor, com sua energia ilimitada e observação aguçada, formaram um vínculo que transcendeu suas diferenças de tamanho e espécie. Sua jornada pelas ruínas não foi apenas uma exploração física, foi uma jornada emocional e intelectual, aprofundando sua compreensão de si e do mundo ao seu redor. As lições que aprenderam se estenderam muito além dos detalhes específicos da história e da cultura de Tiwanaku. Eles aprenderam sobre a importância de preservar o passado, não apenas por causa da precisão histórica, mas também pela inspiração e orientação que ela fornece ao futuro gerações. A intrincada pedra de Tiwanaku, as observações astronômicas precisas incorporadas em sua arquitetura e as sofisticadas estruturas sociais que antes floresceram dentro de suas paredes serviram como um testemunho do potencial e da engenhosidade humana. O beija-flor, sempre inquieto, agitou suas asas, preparando-se para sua partida. Sua despedida não foi um adeus, mas uma promessa de futuros encontros. Eles carregavam as memórias de Tiwanaku dentro de seus corações, as imagens do sol se pondo sobre o altiplano, as texturas das pedras antigas e os ecos das histórias sussurravam sobre o vento. Eles levariam as lições que haviam aprendido, a importância da amizade, a maravilha da descoberta e o profundo impacto do passado no presente. Kaaira observou o beija-flor subiu para o céu escuro, sua pequena silhueta desaparecendo contra a tela repleta de estrelas acima.
Ela permaneceu em meio à grandeza silenciosa de Tiwanaku, as memórias de sua aventura impressas em seu coração. As ruínas de Tiwanaku permaneceram como um testemunho atemporal do espírito humano, um farol de inovação e um lembrete do poder duradouro da criatividade e resiliência humana. As histórias de Tiwanaku, passadas por gerações, escritas e orais, eram um legado rico, conectando o presente um passado rico em mistério e admiração. As investigações arqueológicas em andamento e a pesquisa histórica continuaram a iluminar novos aspectos da sociedade de Tiwanaku, revelando informações sobre suas sofisticadas técnicas agrícolas, crenças religiosas complexas e estruturas sociais complexas. O artesanato meticuloso evidente em suas cerâmicas, têxteis e arquitetura monumental demonstrou a altura de suas realizações artísticas e capacidade tecnológica. Cada nova descoberta serviu para aprofundar a compreensão dessa notável civilização e sua influência duradoura nas culturas andinas subsequentes. Os esforços de preservação, tanto governamentais quanto liderados pela comunidade, trabalharam incansavelmente para proteger os restos físicos de Tiwanaku e o ambiente circundante. Esses esforços foram vitais não apenas para proteger o significado arqueológico da cidade, mas também para proteger o delicado ecossistema do altiplano boliviano. Ao preservar Tiwanaku, as gerações futuras seriam capazes de aprender e se inspirar pelas realizações dessa notável civilização. O espírito de Tiwanaku viveu, não apenas nas pedras e artefatos, mas também nas tradições orais duradouras das comunidades locais. Os mitos, lendas e histórias passadas por gerações mantiveram o espírito de Tiwanaku vivo nos corações e mentes das pessoas que moravam perto das ruínas. Essas histórias eram mais do que meros contos, eles estavam vivendo vínculos com o passado, lembrando-os de sua herança cultural e de sua conexão com seus ancestrais. Enquanto Kaaira se afastava da cidade silenciosa, ela sabia que as lições aprendidas em Tiwanaku ficariam com ela para sempre. Ela entendeu agora a importância de apreciar a amizade, abraçar a curiosidade e respeitar o legado do passado. Os sussurros de Tiwanaku, carregados pelo vento, continuavam ecoando ao longo do tempo, inspirando as gerações futuras com seus contos de admiração, inovação e resiliência. O poder duradouro do legado de Tiwanaku não estava meramente em suas estruturas monumentais, mas em sua capacidade de inspirar reverência, admiração e uma profunda apreciação pela rica tapeçaria da história humana. A mensagem duradoura da cidade era de unidade, resiliência e o poder duradouro da criatividade humana diante da passagem implacável do tempo. E Kaaira, a jovem lhama, carregou essa mensagem com ela, uma pequena embaixadora do espírito duradouro de Tiwanaku. O sol havia desaparecido completamente abaixo do horizonte, deixando para trás um céu em chamas com os vibrantes tons de Twiligit. As estrelas, como os diamantes celestes, começaram a apimentar o céu escuro acima da silenciosa cidade de Tiwanaku. Kaaira, sentindo a frieza suave do ar noturno em seu velo, ficou por um longo momento, olhando para as magníficas ruínas banhadas no brilho suave da lua. A enormidade do que ela e seu pequeno amigo do beija-flor testemunharam se estabeleceram nela, uma admiração silenciosa que transcendeu a simples alegria da exploração. Era um sentimento de profunda conexão com algo muito maior que ela, um vínculo tangível para o passado que ressoava profundamente dentro de seu ser. Os sussurros de Tiwanaku, antes apenas sons transportados pelo vento, agora ecoaram dentro de seu mesmo ser. Ela entendeu, em um nível muito além de seus anos, o significado desta cidade antiga, um lugar onde as gerações viveram, prosperaram e, finalmente, desapareceram nas brumas do tempo. As pedras meticulosamente criadas, as características astronômicas perfeitamente alinhadas, as intrincadas esculturas, todas falaram de uma civilização que possuía um nível surpreendente de conhecimento, habilidade e arte. Estes não eram apenas edifícios, eles eram testamentos da engenhosidade humana, reflexões das aspirações, crenças e compreensão de uma sociedade. A majestade tranquila do passado não era simplesmente sobre as estruturas físicas que permaneceram. Foi sobre as vidas que já haviam pulsado nessas paredes, o riso de crianças, as orações de sacerdotes, a atividade movimentada da vida cotidiana. Era sobre as esperanças e sonhos que alimentaram essa civilização vibrante, os desafios que haviam superado e os legados que haviam deixado para trás. Para entender verdadeiramente Tiwanaku, Kaaira percebeu, era apreciar a intrincada tapeçaria da experiência humana tecida em seu próprio tecido. Era para reconhecer a continuidade da luta humana, a busca duradoura de conhecimento, compreensão e conexão com o divino. As lições aprendidas dentro do abraço sombrio das ruínas de Tiwanaku se estenderam muito além do reino da história. Eles haviam abordado a importância da amizade, o poder da curiosidade e o valor duradouro de preservar o passado.
O vínculo de Kaaira com o beija-flor, uma criatura frágil contra o cenário de imensas estruturas de pedra, simbolizava a interconectividade de todas as coisas, o delicado equilíbrio entre o aparentemente insignificante e o profundamente monumental. Sua amizade, forjada em exploração compartilhada, espelhava as colaborações e comunidades que haviam construído e sustentado o próprio Tiwanaku. A contemplação silenciosa que se estabeleceu sobre Kaaira não era de tristeza ou perda, mas de profunda apreciação. A passagem do tempo, ela entendeu, não foi um final, mas uma transição. O declínio de Tiwanaku não foi um fracasso, mas um estágio natural no ciclo de civilizações. A história da cidade, como a vida de todos os seres vivos, teve seu começo, seu florescimento e seu eventual desbotamento. No entanto, a essência de Tiwanaku, seu espírito de inovação, sua dedicação à observação astronômica, seu domínio da pedra, viveu nas memórias e ecos de seu passado. As histórias, mitos e lendas associados a Tiwanaku não eram meros contos girados por entretenimento. Eles estavam vivendo fios que conectavam o passado ao presente, carregando patrimônio cultural e sabedoria através das gerações. Essas histórias nutriram um senso de identidade e pertencimento às comunidades que moravam perto das ruínas. Eles eram repositórios vivos do conhecimento, preservando informações valiosas sobre as crenças, valores e estruturas sociais de uma civilização que havia desaparecido séculos atrás. O legado de Tiwanaku, portanto, não se limitou aos seus restos físicos, foi tecido no próprio tecido da cultura andina. Refletindo sobre sua jornada, Kaaira reconheceu a universalidade da experiência de Tiwanaku. Toda civilização, toda comunidade, todo indivíduo, tem sua própria história para contar, uma história de criação, crescimento e eventual transformação. A ascensão e queda das civilizações, embora aparentemente dramáticas, fazem parte de um processo contínuo, uma interação dinâmica entre as pessoas e seu ambiente. Compreender esse processo oferece uma perspectiva profunda sobre a condição humana, uma consciência humilhante do nosso lugar dentro da maior varredura da história. A majestade tranquila do passado reside não apenas na grandeza de cidades e monumentos antigos, mas também nos atos simples e cotidianos do esforço humano. É encontrado nos momentos tranquilos da reflexão, nas experiências compartilhadas de amizade, no poder duradouro das histórias passadas por gerações. Tiwanaku serviu como um poderoso lembrete da capacidade humana de inovação, resiliência e criação da beleza. A mensagem duradoura de Tiwanaku, concluiu Kaaira, não era de conquista ou domínio, mas de respeito pelo mundo natural, uma compreensão do cosmos e uma profunda reverência pela natureza cíclica da vida. A sofisticada compreensão da astronomia da cidade, suas práticas agrícolas meticulosas e suas intrincadas estruturas sociais refletiam uma abordagem holística da vida, uma mistura harmoniosa de espiritualidade e praticidade. Esses princípios, percebeu Kaaira, não estavam confinados ao passado distante, eles mantinham relevância e significado para o presente e o futuro. Quando Kaaira finalmente começou sua jornada para longe das ruínas, ela carregava com ela não apenas as memórias de sua aventura, mas uma nova apreciação pela majestade tranquila do passado. Ela entendeu a importância de preservar a história, não apenas por seu valor acadêmico, mas por seu poder duradouro de inspirar, ensinar e nos conectar à história humana maior. Os sussurros de Tiwanaku, uma vez fracos, agora ressoaram fortemente dentro dela, um testemunho do legado duradouro de uma civilização notável e um lembrete da profunda conexão entre o passado, o presente e o futuro. A preservação de Tiwanaku, Kaaira, sabia, se estendia além das estruturas físicas. Ele abrangeu as histórias, as lendas e o espírito duradouro das pessoas que já haviam chamado essa cidade de lar. A pesquisa arqueológica em andamento, os meticulosos esforços de conservação e o compartilhamento contínuo da história de Tiwanaku foram todos os passos vitais para garantir que seu legado continuasse a inspirar admiração e admiração pelas próximas gerações. Não se tratava apenas de preservar pedras e artefatos. Tratava-se de proteger uma herança cultural, um testemunho da engenhosidade e resiliência humana e um lembrete da natureza cíclica da própria vida. A majestade tranquila do passado não era uma entidade estática, foi uma força vibrante e dinâmica que continuou a moldar o presente e informar o futuro. A jornada de Kaaira por Tiwanaku transformou sua compreensão da história, aprofundando sua apreciação pelas maravilhas do mundo antigo e pela importância de preservar seu legado. As lições aprendidas com sua exploração se estenderam além dos detalhes específicos da cultura de Tiwanaku. Eles destacaram a importância de respeitar as amizades passadas, estimular e abraçar a curiosidade. A majestade tranquila do passado, ela agora entendeu, não era apenas sobre grandes monumentos e feitos impressionantes de engenharia.
Foi também sobre a vida comum, as esperanças, sonhos e lutas das pessoas que viveram e morreram dentro do abraço do tempo. Foi uma mensagem que ressoou não apenas com as antigas pedras de Tiwanaku, mas também com o coração de uma jovem lhama que havia embarcado em uma jornada para descobrir as maravilhas duradouras do passado. E quando ela se afastou, ela carregava a silenciosa majestade de Tiwanaku dentro dela, um poderoso legado que continuaria a inspirá-la ao longo de sua vida. Os sussurros de Tiwanaku, carregados pelo vento, continuavam ecoando ao longo do tempo, lembrando a todos que os ouviram da maravilha, inovação e resiliência do espírito humano. Traseiro da matéria. Este apêndice inclui uma seleção de recursos adicionais para jovens leitores interessados em aprender mais sobre Tiwanaku e cultura andina. Sites. Lista 2-3 sites respeitáveis com informações apropriadas para a idade sobre Tiwanaku. Livros. Lista 2-3 livros infantis ou recursos de não ficção acessíveis sobre civilizações andinas. Atividades. Sugestões para criar suas próprias estruturas em miniatura Tiwanaku usando argila ou construção de um modelo do Portão do Sol. Inclua instruções simples. Andes, uma longa cordilheira na América do Sul. Aimara, uma língua indígena falada nos Andes. Lama, um camelídeo sul-americano, domesticado por sua lã e como um animal de matilha. Sungate, Puerta del Sol, um portal monumental em Tiwanaku com esculturas complexas. Tiwanaku, uma cidade antiga localizada perto do lago Titicaca, na Bolívia. Inca, uma poderosa civilização andina que surgiu após Tiwanaku. Lista pelo menos 3-5 fontes acadêmicas credíveis usadas para pesquisa, formatadas de acordo com um estilo de citação consistente, por exemplo, Chicago, MLA. Exemplos abaixo. Adapte-se ao seu estilo preferido. 1. Sobrenome do autor, primeiro nome do autor. Título do livro. Editor, ano. 2. Sobrenome do autor, primeiro nome do autor. Título do artigo. Título do journal, número de volume, ano, páginas. 3. Nome do site. URL. Data acessada.